Você ligado na Globo, tá chegando o Campeonato Brasileiro. Pacaembu, em São Paulo, tem Corinthians e Internacional. O jogo que chega para ser decisivo para a sorte dos dois times do campeonato. Os dois únicos que brigam pelo título. O Corinthians com 3 pontos de vantagem. Tem todo o apoio da sua torcida. São mais de 30 mil torcedores aqui no Pacaembu. O Internacional precisa muito da vitória. Só assim vai continuar perseguindo o Corinthians, encostar no Corinthians para ainda brigar pelo título brasileiro de 2005. Corinthians e Internacional em clima de decisão. E como sempre, quando tem muita gente no estádio, as coisas às vezes não acontecem só nesse clima de festa. Na entrada do Pacaembu, alguns torcedores têm dificuldade para entrar no estádio municipal do Pacaembu em São Paulo. Não está sendo totalmente fácil para que as pessoas tenham acesso ao Pacaembu. Veja aí, ó, alguma confusão, algum empurra, porque às vezes falta um pouco de organização e aí a vida do torcedor fica mais difícil. Tomara que seja só isso, que a gente tenha um grande espetáculo. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Nós voltamos com todo o clima e com o decisivo Corinthians e Internacional. Globo, a gente se vê por aqui. Nós estamos de volta aqui ao Pacaembu, em São Paulo. Um dia bonito, temperatura alta, calor, sol e o clima de decisão. Corinthians e Internacional. A gente já começa escalando os dois times para depois mostrar para você a classificação do campeonato, a situação de cada time. O Corinthians é o líder do campeonato brasileiro. Está aí escalado o time do Corinthians para esse jogo. Vem com o Fábio Costa no gol número 1. A defesa com o 42 Eduardo, 13 Marinho, 16 Betão, 4 Gustavo Neri. No meio, o Bruno Otávio entra no lugar do Wender com a 27, Marcelo Matos 5, Rosinei 8, Carlos Alberto 19. Na frente, Nilmar número 9 e a volta de Teves número 10. É o principal time que tem o técnico Antônio Lopes. São 77 pontos. 3 a mais do que o Internacional, que tem 74. Olha o Roger aí, ó, que vai entrar junto com o time do Corinthians para o campo. O Roger que está machucado, sofreu uma cirurgia, tirou os pontos essa semana, vem com o time. É o momento mesmo, depois de muito papo de que houve desentendimento, houve briga, houve bate-boca, depois da derrota para o São Caetano, o Corinthians vai buscando toda essa união para esse jogo contra o Internacional. Com o Roger servindo ali de orador, mostrando para o time a importância desse jogo. Claro, é uma decisão. Do outro lado, o Internacional tem 3 pontos a menos do que o Corinthians. Tem uma vitória a menos do que o Corinthians. E precisa vencer por 3 gols hoje para assumir a liderança. Para isso, o Muricy escala Klemer no gol número 1. A defesa tem 2 Helder Granja, 5 Edinho, 3 Edgley, 6 Alex. No meio, 4 Gavilã, 7 Tinga, 8 Perdigão, 10 Ricardinho. Na frente, 9 Fernandão, 11 Rafael Sobis. Esse é o time do Internacional de Porto Alegre, que tem aí o Rafael como artilheiro, grande estrela. Nesse momento vem o Corinthians. Teves, como sempre, trazendo a sua filhinha no colo. O Teves que passou aí 2 rodadas fora, disputando jogos amistosos pela seleção da Argentina. O Gustavo Neri, que viveu um drama pessoal aí com a perda de um parente, de um primo. O Fábio Costa, que teria sido personagem da briga, da discussão no vestiário, que acaba sendo mais ou menos normal entre ele e o Carlos Alberto, por exemplo. Normal, bate-boca. Se teve empurrão, já não é mais tão normal. Mas enfim, você viu o clima do Corinthians. Os jogadores conversando, os jogadores trocando uma ideia e o time vem para o campo com a presença do Roger para dar uma força maior para esse time do Corinthians. Já há algum tempo o Internacional bate bola, sentindo o clima, sentindo o ambiente que não é favorável ao Inter, é uma torcida em sua maioria corintiana. Em detalhe, a moda Teves fazendo a cabeça do torcedor do Corinthians. Corinthians e Internacional, o Mauro Naves acompanha o Corinthians. O Fernando Becker, o Internacional. O clima dos dois lados, a expectativa dos dois lados para a bola rolar daqui a pouquinho. Decisão para Corinthians e Inter, Mauro Naves. Sabendo o Gustavo Neri, como é que está esse ambiente, depois da confusão no vestiário, você com um problema pessoal. Que Corinthians é esse que vem para essa decisão, Gustavo? Motivação, acho que 100 por hora, acho que pelo que eu passei, o apoio, o conforto que eu fui dar à minha família, o conforto também dos meus companheiros, eu acho que foi fundamental nesse momento para mim. Mas eu tenho que ter força, acho que tendo força deles e força minha, com certeza nós poderemos sair com um resultado positivo daqui hoje. Tá certo. Lembrando que na quarta-feira, no dia do jogo com São Caetano, Gustavo Neri perdeu um primo, que ele chegou a morar com esse primo, 13 anos, era como um irmão. Kleber. Beleza, Mauro Naves. O Internacional também está em campo. O Internacional saiu do jogo contra o Brasiliense, Fernando Becker,
cheio de união, Muricy levando todo mundo para o vestiário. É um time fechado no objetivo de conquistar a vitória e, no mínimo, né, igualar em pontos e em vitórias a campanha do Corinthians, Fernando. Exatamente, Kleber. Vamos saber aqui do atacante Rafael Sobis qual a estratégia, Rafael, que o Muricy armou para esta partida, já que é um jogo decisivo mais do que nunca para o Inter. Principalmente a atenção, é jogo de detalhe, então toda a atenção é pouco. Uma grande equipe, com o apoio da torcida, mas nós temos um bom rendimento fora de casa, então vamos ter atenção porque o jogo é detalhe. O Inter vai atacar o Corinthians desde o início? Fazer a leitura rápida do jogo, né? Pode ter alguma surpresa, então vamos aí com 2, 3 minutos ver o que o jogo já pede e se adaptar o mais rápido possível. Certo, o atacante Rafael Sobis é o goleador do Inter no Campeonato Brasileiro. E lembrando aí que Jorge Wagner, lateral esquerdo, está lesionado e hoje vai ser substituído por Alex. É o único desfalque do Inter para a partida de hoje à tarde. Kleber. Muito bem, Fernando. Paulo Roberto Falcão e o Casagrande vão acompanhar com a gente o jogo aqui. Falcão, já ganhou 3 campeonatos brasileiros, sabe o que é a hora da decisão. É um ambiente que ultrapassa o limite do campo, Falcão? Acho que sim, acho que sim. Acho que o Corinthians tem a grande vantagem, jogar até por um empate, que é o resultado que satisfaz. Mas acho que o momento emocional é o melhor do Inter. Que conseguiu recuperar, está ao alcance do Corinthians, basta que a ação ganhe e consegue ficar igual. Agora, acho que a entrada do Corinthians, nós falamos aí do Casagrande, uma entrada muito devagar, muito tranquilo. Então, nesse aspecto, me parece que o time do Internacional emocionalmente está melhor. Agora vai enfrentar, além do time, essa torcida aí, o que não é fácil. É isso que eu queria perguntar para o Casagrande. O Falcão foi 3 vezes campeão brasileiro pelo Internacional. E o Casagrande jogou nesse Corinthians, neste Pacaembu, com esse ambiente, Casa. É difícil enfrentar. Você acha que o time já recuperou qualquer mal-entendido que possa ter acontecido depois do jogo contra o São Caetano? Não, eu acho que assim, recuperado não, acho que deixam pra lá. Domingo é um jogo importante, mas a briga ali, a falta de intimidade continua. Eu tava falando com o Falcão, o que me impressionou foi a entrada murcha. Eu achei que o estádio tá lotado. Mas é por causa do Roger, que anda tudo devagar. bem, não, mas ele entraram com as criancinhas no colo, todo mundo andando. É um momento de você entrar e colocar o clima. Você vê que a torcida nem vibrou tanto com a entrada do Corinthians. Se o time entra correndo, entra demonstrando, sabe, tá ligado no jogo, aqui inflama o Pacaembu e não aconteceu isso. Quer dizer, é a entrada. Isso às vezes não tem nada a ver com a bola rolando. Mas eu, assim, vindo de fora, eu acho que o Corinthians tem que ter entrado pondo fogo já no Pacaembu. Kleber. Bom, de todo jeito, nós temos um time, uma torcida hoje aqui que não parou um segundo ainda, Mauro. É só um detalhe para essa entrada. Houve um trabalho de motivação ali no vestiário, mas não se sabe o efeito desse trabalho. Para você ter uma ideia, o Betão entrou em campo chorando. Chorando? É, exatamente. Falaram do Roger, entregaram cartas dos Paredes, aquela história Sim. de meu filho, papai quer medalha, que vai te dar medalha, tal, etc. O Betão, por exemplo, se emocionou e entrou chorando. Então não sei se esse efeito foi tão positivo assim, claro. Vamos ver, vamos ver. Márcio Rezende de Freitas está aí em destaque, o Internacional todo unido, o Corinthians já colocado para o início do jogo. Márcio Rezende de Freitas apita esta partida, com o Vairan Rosa e o Claudemiro Afessoni como assistentes. Os 3 são de Santa Catarina. O Márcio, apesar de mineiro, está apitando pela Federação Catarinense. Vai ficar de olho na arbitragem o Arnaldo César Coelho. Há quem goste e há quem não goste do Márcio. E você? O momento dele não é bom. Teve problema nesse Campeonato Brasileiro, estou um pouco preocupado com o andamento do jogo. Vamos torcer que, se ele tiver erros, não tenha participação no resultado do jogo. Ele tem categoria para levar o jogo até o final, mas eu estou preocupado. O momento dele não é bom e o juiz de futebol é o momento. Vai começar o jogo aqui no Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Um jogo que vai arrepiar a tarde de domingo no Brasil inteiro. Corinthians e Internacional. Vale praticamente o título, porque se o Corinthians ganha, vai precisar de mais um ponto em 2 jogos. O Internacional, se ganhar, passa uma pressão para cima do Corinthians e vai caminhar para tentar o título. 2 times, donos de 3 campeonatos brasileiros conquistados, cada um deles buscando o seu 4º título. A torcida do Corinthians é força só aqui no Pacaembu. É para acordar qualquer time, é para deixar ligado um adversário que está acostumado a ambientes difíceis, complicados. O Internacional e o Corinthians têm ótimas campanhas fora de casa. Nesse momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio no Pacaembu.
sendo respeitado o minuto de silêncio, até, imagino, em homenagem ao primo do Gustavo. É o Carlos Domingos, exatamente o primo do Gustavo. O Gustavo, por sinal, é o único que está jogando com um pano preto ali, está de luto. Com essa faixa preta aí no braço direito, está de luto o Gustavo Neri, que perdeu um primo na quarta-feira e ficou sabendo logo depois do jogo São Caetano e Corinthians. Minuto de silêncio respeitado, a bola vai rolar aqui no Pacaembu para esse jogo decisivo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Corinthians e Internacional. O Corinthians com 77, o Inter com 74 pontos. 3 pontos, uma vitória separando os dois times. O Inter saiu com a bola, o Corinthians foi para cima e já consegue tomar. Com o Rosinei, tocou pro Tevez. Lá vem ele. O Internacional não conseguiu passar do meio campo. Bola pro Rosinei. Olha o Corinthians chegando e um chute para fora. Com o Nilmar e o Tevez pedindo o cruzamento que o Rosinei não deu. Mas é para levantar o domingo. O seu time entrou meio murchinho, já serviu para acender, né? Essa tomada de bola do Internacional. Klemer bateu o tiro de meta, tenta o desvio, Perdigão. Brigou pelo alto o Fernandão. Rafael Sobis corre atrás dela. Chegou batendo para fora da área o Betão. Os dois times têm campanhas que justificam plenamente os dois estarem aí tão bem no campeonato. 77 pontos o Corinthians, 74 o Internacional. 23 vitórias o Corinthians, 22 o Internacional. 81 gols marcados, o melhor ataque o Corinthians e o Internacional tem a melhor defesa do Brasileirão. Tomou apenas 46 gols. Olha a briga entre o Eduardo e o Alex. O juiz deu a falta do Alex. Falta para a equipe do Corinthians cobrar no campo de defesa. Essa atropelada aí do Alex, depois foi para o chão. Marinho bate. Recebe o Eduardo, chegou na marcação o Ricardinho, ele faz o lançamento buscando o Nilmar. Revelado pelo Internacional. Rebateu mal o Edinho. Ela caiu para o Carlos Alberto. Saiu da marcação do Alex, fez o cruzamento. Passa pelo Tevez, chega no Gustavo, se enrolou. Ainda o Tevez bateu, o Klemer defende. Tá aceso o Corinthians, Casagrande. Tá marcando pressão, tá tentando cortar logo na entrada. Todos os jogadores do Internacional estão marcados, tomando a bola, saindo em velocidade. Carlos Alberto bem e o Tevez brigando como sempre. O início foi bom. O time do Internacional tenta responder. Outra vez chegou a zaga do Corinthians, dessa vez com o Marinho batendo para fora, impedindo o avanço do Helder Granja. Outro jogador importante do Internacional, o Helder. Vai aí pro arremesso. Toca a bola no meio para Gavilão. O paraguaio toca um pouco mais atrás para Tinga. De novo o Helder. Tenta a tabela com o Perdigão. O Perdigão não devolveu. Preferiu o meio com o Ricardinho. Bate de canhota. E o juiz pega a falta. Falta em cima do Ricardinho. Ele armou o chute e ficou no chão. Os jogadores do Corinthians dão aquela olhada para o Márcio Rezende de Freitas. Ele bateu na bola ou bateu no adversário, Arnaldo? Bateu no adversário. Quando o Ricardinho armou o chute, foi tocado, desequilibrado, caiu em cima do lance. O Márcio apitou. Falta do Carlos Alberto em cima do Ricardinho. É perigosa. O Internacional tem jogadores que batem bem na bola. O Fábio Costa vai arrumando barreira aí para proteger o canto esquerdo do gol do Corinthians. Com 3 minutos de jogo, a primeira chance do Internacional. Alex e Rafael Sobis colocados para cobrança. Semana passada, Kleber, o Alex marcou um gol de falta contra o Santos, mais ou menos daquela posição. E parte agora o Rafael Sobis, passou por ela, bateu o Alex, passa perto do gol. Passa bem perto do gol, a falta cobrada pelo Alex. Tiro de meta. Volta a bola do time do Internacional, errou o Gustavo. Gavilã. Aqui no meio vai sair para o jogo o time do Internacional com o Edgley. Aí o Alex. Bate para frente, Fernandão. Escapou da marcação do Marcelo Matos, chegou travando o Betão. Tinga. Domina, segura. Vem atrás o Helder Granja. Perdigão, demolição para o Helder Granja, a proteção do Betão, vai tentar ganhar o tiro de meta e consegue. Se o Corinthians está ligado, Falcão, o Internacional também está. Parecem estilos um pouco diferentes, o Internacional segura um pouco mais a bola. O Internacional tem um pouquinho mais de toque no meio, por causa desse jogador Perdigão toca um pouquinho mais, Tinga de tocar também.
e o Corinthians vai para cima. O Internacional tem um bom poder de marcação e tem que fazer a bola dar um pouco mais. Quando você fica com a bola no pé demais, você facilita a marcação. O Tevez faz uma boa marcação, o Nilmar ajuda, mas quando passa dos dois, o Corinthians tem dificuldade de fazer essa marcação. E aí que tem que entrar, talvez, um toque de bola um pouco mais rápido. Klemer bate a bola para o campo de ataque, Betão toca de cabeça. Eduardo, ele domina, vai receber a marcação do Perdigão. O Internacional aperta a saída de bola e toma do Eduardo. Ricardinho, Tinga. Dividiu, ganhou, perdeu na sequência. Carlos Alberto veio buscar, protege bem e sofre a falta. Falta do Ricardinho em cima do Carlos Alberto. A primeira bronca do Márcio Rezende de Freitas, o juiz do jogo, chamando a atenção da falta feita pelo Ricardinho. Falta por trás, cutucou ali o Carlos Alberto. Eduardo. Veja como os dois times estão atentos ao jogo. O Carlos Alberto agora há pouco fez uma falta no Ricardinho. Agora foi a vez do Ricardinho derrubar o Carlos Alberto. Gustavo vai pro ataque. Não tocou bem a bola para o Tevez. Tirou o Edinho. Betão tocou bem desajeitado na bola. O Rosinei tem que voltar e brigar com o Fernandão por ela. Ganhou a bola, mas depois não conseguiu dominá-la. É arremesso lateral para o time do Internacional. O Corinthians tem vantagem neste confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou 13 vezes, o Internacional ganhou 9 e foram 17 empates. Esse é o jogo de número 40 da história no Brasileirão de Corinthians e Inter. Aí o Carlos Alberto. Toca a bola para o Eduardo. Já vem de novo o Ricardinho para apertar. Tevez. Marcado pelo Alex, pelo Edinho. O Alex ficou com a bola. O Edinho protegeu o Tevez. Ela vai embora na linha de lado. O arremesso é para o Inter de Porto Alegre. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os dois times jogaram em Porto Alegre e o jogo foi 0 a 0. Rafael Sobis. Malabarismo do Rosinei e impedimento do Tevez. Foi isso que marcou o Vairan Rosa. Está impedido, né, Arnaldo? Bem marcado. Ele estava voltando, o assistente estava em cima e o Antônio Lopes não gostou e estão batendo boca ali com o árbitro reserva. Tomando uma dura ali, ó. E dando uma dura o Antônio Lopes. Olha lá. Bola dominada pelo Corinthians com o Bruno Otávio. Tenta o lançamento para o Nilmar. Ele sai na velocidade, vai junto com ele o Edgley. O Edgley botou o corpo na frente e depois foi derrubado. O Edgley já é experiente, tem 27 anos e estava no 15 de Campo Bom. Time da grande Porto Alegre. Fez boas campanhas aí na Copa do Brasil, no próprio Campeonato Gaúcho. Ele e o Perdigão vieram de lá. Bateu a falta o Klemer. Está tentando ligar direto, saída de bola ao Klemer. Não deu certo ainda. E essa falta aí, Arnaldo, é mais forte. O Márcio está levando na boa. Vamos ver só a jogada que o Corinthians tenta. Boa bola para o Rosinei. Botou na frente, bateu errado. O Kleber, o Márcio está levando o início do jogo aquela advertência verbal. Está correndo em cima, falando com um, falando com o outro. Daqui a pouco, não adianta mais a advertência verbal, vai ter que mostrar cartão amarelo. O jogo já vai chegando a 8 minutos. Subiu mais uma vez o Fernandão para brigar ali com a zaga do Corinthians pelo alto. Agora o Tinga recebe pela direita. Se aproximou o Helder Granja. Mais atrás o Gavilã. O Helder Granja se coloca à frente. O Rafael Sobis se movimenta. Acabou tocando bola de presente para o time do Corinthians. Marcelo Matos recebeu o do Eduardo. Ele de novo. Agora estava perto o Nilmar. Ele deu um lançamento longo. Não foi para ninguém, é só o tiro de meta para a equipe do Inter. No ano passado, o jogo em São Paulo foi 0 a 0. O jogo em Porto Alegre foi 3 a 0. E esse ano ele pode estar decidindo o título brasileiro de 2005. Matematicamente, ninguém mais tem chance de ser campeão, né? Só os dois, quer dizer. Goiás pode chegar a 79. Não, perdeu ontem, Cleber. Perdeu ontem com o Juventude. Perdeu ontem, pode chegar a 76. Não chega mais no Corinthians, que já tem 77. Nem o Fluminense, então acabou. Matematicamente, só os dois mesmo podem ser campeões. Aí o Rosinei, mais aberto pela esquerda.
Tevez vem buscar o jogo, perseguido pelo Gavilã. Toca no Eduardo, recebe de volta, chama para o jogo, tenta o drible em cima do Ricardinho. O juiz manda seguir, deu vantagem. Gustavo Neri, devolução para o Tevez. Aí não deu, Tinga pegou. Ricardinho, é habilidoso o Ricardinho, jogava no Paulista de Jundiaí. Quis mostrar que era mais habilidoso ainda e acabou perdendo a bola. Ela vai sobrar para o Rosinei. Se esticou todo e conseguiu o corte o Edinho. A bola volta do Betão. É intensa a briga pela bola. Ninguém tem muito espaço para jogar. Eduardo, bom drible. Carlos Alberto. Agora conseguiu pensar um pouco. Faz grande lance para o Nilmar. Tentou o cruzamento, fez o corte, rolou para o Tevez. Olha a batida, ela explode na marcação. Volta para o Carlos Alberto, chutou para o gol. Ela desvia no Alex. Grande jogada do Carlos Alberto com o Eduardo. Para fazer pular a galera do Corinthians. Vai para a cobrança do escanteio o Carlos Alberto. Toda a atenção aí dentro da área do Internacional. Bateu o Carlos Alberto. Os dois times fizeram 18 gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. São times bons no ataque pela bola aérea. Aí o Eduardo. Chegou o Tinga, travou o Eduardo e cometeu a falta. Percebe quando um jogador tem futuro, né? Se nada de estranho acontecer. Garoto de 18 anos vai pra cima em todas, Marcão. Ele pega e vai pra cima. E mesmo sendo um jogo muito tenso, esse início do jogo é um jogo tenso, os dois times muito tensos. Veja mais uma vez o Brasil entrou na entrada do Nilmar em velocidade. Isso que o Corinthians está usando muito o Nilmar pela direita, nas costas do Alex, é um jogador que não marca bem. Mas é um jogo muito tenso ainda, de muito nervosismo. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com o Eduardo. Olha a posição do Tevez, Cleber. Impedimento, E essa é uma jogada pensada pelo Corinthians, Mauro? Pelo Lopes, muito ensaiada aqui ontem. Quando tiver falta a favor, outro Lopes disse, olha, barreira em falta contra tem que andar. Está muito provável que quando tiver falta a favor do Inter, a barreira se adiante também. Agora, de um lado e de outro, para defender os escanteios e para tentar fazer gol, foi tudo que ele treinou ontem aqui mesmo no Pacaembu. Nós vamos fazer uma pergunta para o Arnaldo César Coelho sobre essa posição que o Tevez adota aí. Vem embora o time do Internacional com o Helder Granja. Segura a bola. Já está todo marcado o time do Internacional. O Corinthians também volta como o Inter. Os dois tentam evitar as jogadas ofensivas do adversário. Tinga e Rafael Sobis. Rafael Sobis e Fernandão. Tira Marinho. Volta a bola do Perdigão. Sobis. Chegou tocando na bola o Marcelo Matos. E é só arremesso lateral, está dizendo o Márcio Rezende de Freitas. O Marcelo Matos pediu uma falta, o juiz considerou que o lance do Sobis foi um jogo de corpo, ombro a ombro. Então arremesso lateral para o time do Inter, com mais de 12 minutos do primeiro tempo. Pode partir o cruzamento do Alex. Tem espaço a toda hora para cruzar. Tinga subiu, a bola é desviada, vai pela linha de fundo, é escanteio. Deu muito espaço aí pro Alex, a zaga do Corinthians. Quase o Tinga chegou. Veja lá. Estava esperto ali o Betão para desviar a bola pela linha de fundo. Agora o Alex vai fazer a cobrança do escanteio. São 4 jogadores do Internacional na área do Corinthians. Não valeu. Ele vai chamar a atenção do Gustavo e acho que do Edinho, né? Que estão se segurando ali. Estão se empurrando e se puxando. O Betão fica na marcação do Sobis. Agora vale a cobrança do Alex. Lá vai ela para dentro da área do Corinthians. Fábio Costa agarra firme. Quando um jogador de propósito, foi falta do Edinho em cima do Tevez. E essa falta aí, Arnaldo, o Bandeira pegou quando ela estava viajando, o Tevez já estava sendo agarrado. É a reclamação que ele faz em protesto com o Márcio Rezende de Freitas. E sai o cartão amarelo. Era o Helder Granja que estava na bola. Helder Granja tomou cartão amarelo, Arnaldo. Bem aplicado. Você vê pela repetição da jogada que quando o goleiro Fábio pegou a bola e chutou para frente, ele foi agarrado, sem bola. Isso é anti-esportivo, anti-jogo, cartão amarelo bem aplicado. Na hora do escanteio, os dois zagueiros do Internacional vão para o ataque. Sobra para o Helder Granja a marcação do Tevez. Segurou no braço. Olha o Tevez aí de novo. Tenta girar. Boa bola para o Gustavo. Ficou na cara do Klemer. Na trave. Voltou para o Carlos Alberto. Ainda está viva dentro da área. Klemer. Que bomba do Gustavo na trave. E o
que eu falei pro Eduardo, vale em escala, Casagrande, muito maior pro Tevez. Porque esse vai e decide o jogo. O Tevez encostou nele, ele joga um forte do Tevez. Eu acho que ele tem várias qualidades, velocidade, frieza dentro do gol, dentro da área. Mas quando ele tá na boca da área, ele encosta, o zagueiro encosta nele, é tudo que ele quer. Ele deu a passagem, ele se escora bem, tocou de calcanhar, tem a visão, o tempo de bola. Você viu que ele tocou pro Gustavo já sair na frente e bater no gol. Quer dizer, é um jogador que você não pode encostar. E todo zagueiro encosta. O Gustavo deu uma pancada no travessão. O Internacional respira fundo, recupera o fôlego, vai pro ataque. O Ricardinho, bloqueado pelo Bruno Otávio. Pega a sobra Gavilã. Bate pra frente o Edinho. Rafael. Aí o Rafael Sobis bateu pro gol! Costa! E a devolução do Internacional foi imediata, com uma bela defesa do Fábio Costa. Segue o jogo, o Internacional tem pressa, bate a falta rapidamente do Perdigão para o Helder Granja. Perdigão já abriu pela direita, recebeu. Marcado pelo Carlos Alberto. Voltando o tempo todo e ajudando a defesa. Bela defesa do Fábio Costa, hein? Subiu e com a mão direita deu um tapa na bola. Olha para a área, tá impedido o Fernandão. Parado o jogo, impedimento do Fernandão. Globo, a gente se vê por aqui. Super Poupança Itaú, super segura, simples de aplicar. Sai de novo o Internacional com o Klemer. E a gente viu no replay ali o impedimento do Fernandão, sem dúvida nenhuma, estava adiantado. É um jogo até agora de dedicação absoluta de lado a lado, né? Os dois times correndo atrás do adversário e tentando também criar, porque as oportunidades vão surgindo, o que é muito bom para o espetáculo. Tá bem marcado, os dois times estão marcando, mas estão jogando, né? O jogo tá bom, o jogo tá sendo jogado, bem jogado. Com chances, com bolas defendidas pelos goleiros, bola na trave e com a festa do torcedor. 6 finalizações já no jogo, 4 do Corinthians e 2 do Internacional. Para um jogo marcado, como está sendo, né? Tem 17 minutos. Média bem redonda, está dando uma finalização a cada 3 minutos de jogo. Aí o Rafael Sobis. Boa jogada do Helder Granja, lindo lance do Helder Granja, o cruzamento para o Fernandão. Fábio Costa. Bola tocou no chão, o Fábio está batendo para fazer a defesa. E já tenta ligar o Tevez. Ele e o Edinho. Agora pareceu que não houve nada, né, Arnaldo? Agora o Tevez foi para cima do Edinho, né? Não houve nada. É muito difícil marcar o Tevez e apitar jogos do Tevez. Tem sempre contato físico, mas não houve nada. Carlos Alberto tentou a jogada, foi derrubado pelo Perdigão. O Gustavo foi lá tomar a bola para o time do Corinthians. Na pressão contra a saída de bola do Internacional. A falta é perigosa. Todo esse clima, todo o jogo, o resultado, como isso vai definir o campeonato, tudo no Globo Esporte, 15 para 1 da tarde desta segunda, o Globo Esporte trazendo esses momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. 35 metros e 70 centímetros é a distância da bola para o gol do Klemer. É uma baita distância. Vai bater daí para o gol o Carlos Alberto, esperar a bola rolada pelo Eduardo, emendou a bomba, o Tinga saiu e fez o corte. Aí pode, né, Arnaldo? Depois que o Eduardo bate, o Tinga pode correr para cima do jogador. Pode, lance normal. E o Tevez novamente estava lá em posição de impedimento para confundir a defesa. Brigou por ela o Rafael Sobis, muito cercado. O corte foi feito pelo Eduardo. Alex pega o passe errado do Betão. Ricardinho. Outra vez o Alex. Ricardinho já passa, vem de trás o Perdigão. É pro Ricardinho a bola. Onde está o Gustavo? Aqui do lado direito, marcando o Ricardinho. E a falta foi cometida. Então, Arnaldo, ele pode fazer isso, o Tevez. Ele não está atrapalhando o goleiro, a defesa. O Bandeira não deve marcar o impedimento mesmo? Não. O fato de ele estar em posição de impedimento não quer dizer que ele tem que ser punido. Ele está ali para confundir a defesa, para a defesa voltar e ficar lá dentro do gol. Mas a defesa não está entrando na onda. Portanto, o lance é legal e normal. Bate falta o Alex. Dá para a área. O toque de cabeça do Edgley. Fábio Costa lá em cima. Agora ele obrigatoriamente, quando a bola for lançada, ele tem que correr aqui para a entrada na área, né? Tem que mostrar, como vocês dizem, que não quer jogo. Olha o Nilmar. O Márcio foi lá para perto e manda o Nilmar levantar. Considerou que não houve nada, só um choque. Só tiro de meta.
O Edgley aproveita para dizer que toda hora os jogadores do Corinthians estão se jogando. Mas não houve nada mesmo. O Márcio estava atrasado porque foi um contra-ataque rápido. O Nilmar forçou uma passagem, houve o choque. Portanto, jogada legal. E o Corinthians faz bem essa saída com o Fábio Costa, porque na frente tem o Tevez e o Nilmar, dois jogadores de muita velocidade. O Internacional deixa o Perdigão atrás, que é lento, Gavilan, que é lento, e Adler Grande, que não é um grande velocista. O que o Fábio Costa faz? Mete velocidade, o Tevez domina bem e cria muita dificuldade. Agora o Internacional tenta atacar, Rafael Sobis, boa bola para o Tinga, tentou a devolução para o Rafael, foi bloqueado pelo Bruno Otávio. Eu acho que o Internacional está fazendo uma boa partida, mas está errando, na minha opinião, é de querer entrar na área para finalizar. Agora o Tinga pegou uma jogada com o Rafael Sobis, clara, para bater no gol de frente para a área, ele quis devolver para dentro da área novamente. Isso aí o Inter está fazendo toda hora, tentando enfiar as bolas, sendo que está clareando ali na entrada da área para bater no gol. É uma arma importante, principalmente quem está jogando fora de casa, né? E dificilmente consegue arrumar um espaço. E o chute mais perigoso foi o do Rafael de fora, né? Que o Fábio Costa pegou. Aí o Betão jogando a bola para frente. É bem verdade também que pro Tevez e pro Nilmar de vez em quando chegam os tijolos, né? Eles têm que correr atrás da bola, precisam se virar para dominar a bola. Quando conseguem, olha o Alex, ganha um escanteio ou o lateral, só o lateral. Foi bloqueado bem pelo Eduardo, vai fazendo uma boa partida também o Eduardo. Todo mundo atento, olho vivo ali no jogo. Vamos chegando a 21 minutos com 0-0 no placar. O Fernando se movimenta lá dentro da área para receber a bola. O toque de cabeça foi do Betão e o Fábio Costa fica com ela. Vai ligar de novo o ataque o Fábio. Pro Nilmar dessa vez. Foi muito forte a bola. Mas o Nilmar corre. Chegou o Edgley e bateu para fora do jeito que deu para bater. Agora o Corinthians aqui vai subindo todo pro campo de ataque. Recebe o Eduardo. Carlos Alberto. O Eduardo passa pelas costas dele. Carlos Alberto tenta jogar no individual, não teve espaço, trabalha de novo com o Eduardo. Já estava impedido o Carlos Alberto, ali na frente do Bandeira, a marcação do impedimento do Carlos Alberto. O Globo, a gente se vê por aqui. Skol, nova tampa long neck, só ela abre fácil. Outra vez o impedimento foi bem marcado do Carlos Alberto, que dessa vez botou a mão no rosto ali do Gavilan para se proteger. Para impedir a chegada. Isso pode fazer, Arnaldo, botar a mão no rosto daquele jeito? É uma jogada perigosa, mas pode. Agora, o lance anterior de impedimento ficou bem claro. Quando no momento do lançamento, o assistente está certo em levantar. Mesmo que tenha batido na cabeça do jogador do Internacional, não tira a posição inicial de impedimento. Portanto, bem marcado. Domina o Internacional com o Perdigão. Gavilan tentou o passe, foi bloqueado pelo Rosinei. Bruno Otávio tenta ligar o ataque do Corinthians. Aí o Gavilan jogou para fora. Aí o técnico Antônio Lopes. Vamos receber o lateral, Eduardo! Vamos! Ali, que é o Nilmar mais aberto ali, que é o Nilmar correndo lá pro fundo do campo pelo lado direito. E pede também para o jogador aparecer um pouco mais. Um jogo desse, cara, o jogador tem que ter muita personalidade, porque tem muita pressão, tá jogando praticamente o título do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente que se esconde, né? Não quer a bola. E aí o Antônio Lopes viu bem, tem que aparecer para jogar. O time do Internacional recupera, o Fernandão vem buscar. Helder Granja passa pela direita. O Tinga já vai abrir, o Fernandão está mais perto ali do Helder. O Rafael Sobis é o mais adiantado dos jogadores do Internacional. Helder encara a marcação do Gustavo. Tocou a bola para o Fernandão, acabou batendo muito forte nela. E aí o Muricy Ramalho, só o Muricy e o Abel do Fluminense, o Abel Braga, estão nos seus times desde o início do Campeonato Brasileiro, desde o início do ano. Só os dois. Passou pelo Fernandão. Talvez sentindo o jogo um pouco morno, a torcida tenta esquentar. A torcida do Corinthians está em grande número. Perdigão, bola desviada de novo pela zaga do Corinthians, pelo Eduardo. É outro arremesso lateral. Rafael. Ficou dividido o Marinho. A bola ainda fica com o Rafael Sobis. Perdigão ficou no chão. Foi falta do Carlos Alberto. O Márcio pede calma para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto virou de costas assim como quem não gostou da marcação. Não achou que fez falta não, o Carlos Alberto. Mas houve falta sim. Ele entrou de forma atabalhoada, derrubou o adversário e o Márcio em cima apitou. Tá bem até agora o Márcio. Ricardinho. Trabalha a bola com o Perdigão.
Lá para dentro da área, Tinga chegou em posição normal, ela toca no chão, a defesa deu uma ali, olha o Costa ali, ó. Tem uma de armador. Tá lançando bem, se sentiu com moral. Tinga esperou a bola passar para dominar, né? Não quis cabecear ou não conseguiu cabecear. Agora a defesa do Internacional, o time do Internacional ia perdendo a posse de bola, houve um toque de mão do jogador Fernandão. O juiz parou para marcar a falta. Os dois times já fizeram 70 jogos este ano. Os dois times conseguiram 39 vitórias este ano. A diferença pequenininha em números de empates e vitórias. O Corinthians empatou 16 e perdeu 15. O Inter perdeu 15 e empatou 16. O Inter desde o começo com o Muricy. O Corinthians já teve o Passarella, o Márcio. E agora tem o Antônio Lopes. 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas o Lopes. No Brasileiro, 8 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Ficou no chão o Rafael Sobis. Preocupação para o torcedor e para o time do Internacional. Agora a bola é colocada para fora para o atendimento ao Rafael. Você percebeu algum lance mais maldoso, de falta, alguma coisa, Arnaldo? Olha o lance aí, ó. Foi uma jogada dividida com o Marinho, que ele levou a pior. Aí. Canela com canela. Sem falta. Normal o lance. Mas a trombada acabou não sendo muito agradável para o Rafael. Já baixou a meia, pelo jeito foi uma pancada só mesmo. Para ser atendido aí o artilheiro do Internacional. Jogou no Corinthians, final de 2000, até final de 2001, praticamente um ano. E não quer dizer de jeito algum por que saiu do Corinthians. Pergunte aos dirigentes por que saiu. Ele alega que houve um desentendimento dos dirigentes do Corinthians com o procurador dele. E aí ele até conta uma história que fugiu da concentração, disse para os colegas, inclusive o Rosinei, o Betão, o Eduardo, disse que ia na lavanderia e não apareceu mais. Foi em 2001 que ele saiu do Timão. Devia ter bastante roupa para lavar, né? Ele e o Tinga são roupa os dois... suja, né? Poxa vida. Ele e o Tinga são os dois únicos gaúchos deste time do Internacional. Aí o Nilmar. Boa bola para o Tevez, a devolução para o Nilmar. A batida do Tevez não pegou muito forte, ela foi embora. É o artilheiro do Corinthians no ano, fez 29 gols, o Rosinei fez 13, o Corinthians já marcou 131 na temporada. Marinho, Eduardo. Agora, de vez em quando, o Corinthians também não joga essas bolas no Tevez e no Nilmar sem olhar. Eles apostam na velocidade do Tevez e do Nilmar e no domínio de bola que tem o Tevez, né? Então esse chutão, e eu acho que tá abusando. Os dois times, na realidade, estão abusando de pular o meio campo. Do jeito que tá jogando, não precisava entrar com 11 para cada lado, não. Entrava 5 para cada lado, porque o meio não pega na bola, só tá na marcação. Eu acho que o jogo tem que ser mais jogado. O Fábio Costa pega e chuta para lá e o Klemer chuta para lá de cá. Acabou de acontecer o lance do Klemer, ela foi direto para o mão do Fábio Costa, que devolve lá para o campo de ataque. Essa do Fábio vai mais pelo alto, buscando o Rosinei. E saiu o primeiro gol na rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Dias faz para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1, Coritiba 0. Importante para o Atlético, se o Atlético perder esse jogo, matematicamente estará rebaixado. Está vencendo o jogo, vai ficando ainda com oxigênio o Atlético Mineiro. Às vezes, né, Kleber, esse chutão dos goleiros é culpa dos próprios goleiros, vai lá. Vamos ver a jogada do Gustavo. E tá todo mundo mesmo, né? Não passa a bola pelo meio campo. E muitas vezes é porque os jogadores do meio campo não aparecem. Isso mostra muito a tensão do jogo. Eles não querem a bola, eles querem, quando tem a bola, chuta para frente para evitar de perder a bola e ser responsabilizado de repente por um gol que vai tomar. Então tem falta de confiança no meio campo, o que possibilita o balão do goleiro, que não é bom. Nilmar sofreu a falta, a torcida do Corinthians ficou brava. Às vezes pode acontecer também, né? Além de opção, o jogador dentro do campo sentir que é melhor jogar a bola para longe da área. Essa agora o Corinthians vai jogar para dentro da área do Internacional. É um lance forte do time do Corinthians. Eduardo na bola. Tá lá o Tevez de novo. Impedido, é. Quando parte ele volta, sai do gol o Klemer e dá um soco nela. A hora que a gente puder com a câmera do impedimento, de repente mostrar o Tevez como ele fica adiantado. E quando sai a batida da falta, a cobrança da falta, aí sim é que ele volta. E sai o cartão amarelo para o Ricardinho. E quer meter a mão na bola? Ricardinho tentou levar a bola com a mão para enganar o juiz. Aí o Márcio disse que isso é atitude antiesportiva. Foi e deu o cartão amarelo ao Ricardinho.
Agora, depois do cartão amarelo, não precisa olhar para o Ricardinho, tinha que estar de olho e querer, entendeu? Isso aí é que provoca a reclamação do treinador. Agora o Anselmo da Costa, o quarto árbitro aqui, eu acho que vai trabalhar mais do que o Márcio, né? Porque de um lado é o Muricy, do outro lado o Lopes. A cada momento um ou outro reclama. O Muricy reclamou do cartão aqui, Kleber, e foi advertido pelo árbitro e o árbitro disse, ó, na próxima você sai. E o Ricardinho levou o terceiro cartão amarelo dele, está fora do próximo jogo, que é contra o Palmeiras, lá em Porto Alegre. Agora, a matada de bola do Márcio Rezende Freitas, quando ela voltou pro lugar, dá moral para ele, pode falar que tá de olho. Vem embora o Arnaldo, não faz. Vai a bola ao time do Corinthians, bola lançada para fora. O Arnaldo pegaria com a mão, né? Não, deixa isso pra lá. 30 minutos, Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, escolha de 29 milhões de clientes. Bola lançada de novo para o campo de ataque do Internacional. Tá ficando pouco a bola nos pés de nenhum dos times está ficando muito com a bola no pé. Todo mundo já pega e liga direto, ó. Vem a bola do Rosinei pro lado direito pro Eduardo. Aí ele segura um pouco mais. Agora o Corinthians vai trabalhando jogada com o Nilmar. Leva a bola Nilmar. Muito marcado, perdeu o equilíbrio, perdeu a bola pro Edgley. Eles vão matar os atacantes. A articulação não joga em nenhum lugar. O Tinga não consegue jogar, o Perdigão não joga, o Gavilã bota a bola pra frente, o Ricardinho não aparece no jogo. E do outro lado o Corinthians também, o Rosinei que articula bem, chega de trás, não consegue chegar, o Carlos Alberto, enfim, é um jogo de chutão. Agora vai dominando lá pelo lado esquerdo do time do Corinthians o Marcelo Matos. Gustavo. Carlos Alberto. Foi mais ao meio campo para buscar a bola e tentar. Aí faz a abertura por Eduardo, que aí na boa, vai tentando articular a jogada ao time do Corinthians. E aí já parte o lançamento pro Tevez. Claro, pode dar certo, tem dado certo. Do jeito que os outros, que as defesas estão marcando, fica complicado para os atacantes. Olha aí, ó, que união é aquela, hein? Camisa da Argentina e camisa do Corinthians. Quando você imaginava que ia ser assim por causa do Carlitos Tevez? Sempre em cima do Fernandão, a bola do Internacional, ele tentou ajeitar de cabeça, não deu de novo. É o artilheiro do Internacional no ano, o Fernandão, com 25 gols. O Rafael Sobis tem 24, o Jorge Wagner, que está fora, tem 17. 113 gols fez o Inter na temporada 2005. O campeão gaúcho. Eu tô achando que o Inter tá se perdendo nesse chutão aí, porque ele tá entregando a bola, ele tá jogando pro Fernandão pro lado de cabeça, às vezes o Fernandão ganha, mas a bola cai no zagueiro do Corinthians, que começa a articular. O Corinthians tá começando a articular a jogada. Não tá finalizando, mas tá começando a ficar com a bola no pé e armar a jogada. E o Internacional chutando pra frente. Tá jogando muito o Inter, correndo atrás do Corinthians, né? Marcando. Olha o Carlos Alberto, boa bola. Passou pelo Rosinei, chegou no Eduardo e levou por muito. E aí o Carlos Alberto tá impedido. O Internacional tá deixando o Corinthians ficar com a bola e aí vai correndo atrás. O Corinthians vai se armando, vai se organizando um pouco melhor. Essa bola, né, que tá na cabeça do Fernandão, nota que ele vai sempre se colocar onde está o Rafael Sobis. Qual é o objetivo? Bola na cabeça do Fernandão, daquela famosa casquinha para o Sobis tentar em velocidade. Por enquanto, não deu resultado. Hoje, depois do futebol, Fausto Silva de volta comandando o show de atrações do Domingão do Faustão. Olha o Rafael, agora trabalhou lá na direita, o cruzamento foi forte do Fernandão. Perdigão corre, evita a saída e acaba no lucro absoluto. Ganhou o arremesso lateral. Valeu o esforço do Perdigão. Arremesso lateral para o time do Internacional. E Ricardinho tá ouvindo um monte ali do Muricy. Alex, Ricardinho. Passou o Alex. Boa bola do Ricardinho para ele. Cruzamento pelo chão. Afastou Betão. Vem chegar no rebote. Helder Granja chegou batendo. Desvio em um, em outro. E fica macia para o Fábio Costa. Torcedor que está ligado no futebol na Globo, navega pela internet depois desse passe ruim do Fábio Costa. Participa com a gente aos 33,5. Qual o time tem o melhor ataque? O Pedro Augusto de Piracicaba quer saber. Tem números aqui, em números, 131 gols o Corinthians, 113 o Inter. Fernandão 25 no ano, Sobis 24, Tevez 29. No Brasileiro, 20 jogadores do Corinthians já fizeram gols. Olha o Nilmar tentando chegar. Saiu bem para fazer a marcação, para fazer a cobertura, o Edinho e afasta. O Corinthians marcou 81 no Campeonato Brasileiro.
e o Internacional 69. Quem tem melhor ataque, Casagrande? Nos números é o Corinthians, mas na qualidade dos jogadores eu acho que é parecido. A característica do Tevez é diferente da do Fernandão, mas são dois ótimos jogadores. E o Rafael Sobis com o Nilmar se equivalem. Então eu acho que os dois ataques na qualidade são parecidos. Nos números, o Corinthians fez mais. Você preferia meter bola para quem, Falcão? O Tevez e o Nilmar eu acho que tem uma qualidade um pouco superior aos dois jogadores do Internacional. Vem embora o time do Corinthians com o Eduardo. Chega bem o Tinga, antes do Carlos Alberto. Olha o Fernandão com o Ricardinho. O Tinga já abriu pela esquerda. O Ricardinho resolveu parar, puxar. Essa bronca do Muricy, o Fernando Becker está bem pertinho ali. Não foi pro juiz, não. Foi pro Ricardinho, né, Fernando? Pro Ricardinho também já sobrou até pro Rafael Sobis, que anteriormente quis dar um passe de calcanhar. E o Tinga estava aberto lá pela direita, pedindo bola sozinho. Para quem olha de fora, o Muricy é gozado no banco. Num jogo como esse, em que existe muita marcação, existe assim, o jogador coisa está pegando firme, só está pegando firme, não dá para ficar com a bola no pé. Porque vai receber uma que tem que tocar, aparecer pro jogo, sair, dar um, dois toques. E o Muricy, nesse caso, tem razão em relação ao Ricardinho. Ficou com muita bola no pé, roubaram dele. O lateral esquerdo do time dele não acha engraçado. Não acha. O Ricardinho, nessa hora, sonha em ser destro. Não ser mais canhoto para jogar aqui desse lado. E o curioso é que o Ricardinho chegou a dizer: calma, professor, calma. Mas dessa vez ele tinha razão. O Ricardinho prendeu demais a bola. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Parte de novo o time do Corinthians lá pela esquerda com o Rosinei. O Gustavo passou, o Rosinei prende. Vem chegando o Eduardo e o Bruno Otávio pelo lado direito. O Rosinei também prendeu demais a bola e acabou perdendo. Aí o Gavilão trabalha do time do Internacional. O Rafael Sobis está sozinho no campo de ataque. Se apresentou o Helder. A qualidade do passe não está boa. Nem dos esticões, nem dos passes curtos. Rebateu o Edinho. Matou no peito o Helder Granja. Dividiu com ele o Gustavo. E o juiz pegou falta do Helder Granja em cima do Gustavo. Hoje, depois do Fantástico, Heloísa Perecê e Ingrid Guimarães vão pintar na área, sob nova direção. Vai para a cobrança Gustavo Neri. Torcida do Corinthians resolveu jogar. E o time vai junto com o Carlos Alberto. Recebeu do Nilmar o cruzamento. Antes dela entrar, é de Tevez, camisa 10. O Corinthians abre o placar. Trabalhou bonito agora com o Nilmar, com o Carlos Alberto, com passe de pé para pé. Tevez manda pro fundo do gol. Tevez, camisa 10. 19 gols no Campeonato Brasileiro. Vibra o torcedor do Corinthians. Sai na frente o Corinthians. 1-0. E o Pacaembu vira festa branco e preto. Vem embora o time do Inter, respondendo mal. Agora é uma jogada. Movimentação do Nilmar, passou o Carlos Alberto. Deu sorte, bateu no zagueiro. Mais uma jogada. Forçou a jogada bem feito. O Nilmar é um jogador diferenciado, tem arranque, vem pro meio. Quando ele sai pro meio, você procura com uma tabela alguém. O Carlos Alberto entrou muito bem. O jogador tinha entrado de trás, leva sempre uma vantagem, porque ele normalmente é desmarcado. Deram sorte, é verdade, mas criaram uma situação de gol. E criaram porque o Corinthians parou de dar um chutão, né? O Internacional deixou o Corinthians criar. E eu fui centroavante, jogo desse tipo assim, esse gol sem goleiro, a bola em cima da linha, é uma delícia fazer. Não dá trabalho? Não dá trabalho nenhum, sem esforço, é bater e correr. Lá vem o time do Corinthians com o Tevez. Ele traz a bola, tentou a batida, chutou em cima do Edgley. O gol provoca a torcida do Corinthians no Pacaembu.
São mais de 30 mil pessoas fazendo festa neste momento. E o Corinthians cresce no jogo, vai embora para o campo de ataque com o Eduardo. Nilmar vai para o jogo, cruzou, bateu direto, o Kleber pega. Resta agora o Internacional botar os nervos no lugar, né? Se conseguir fechar os ouvidos para essa festa da torcida corintiana e tentar a mudança da história, com quase 40 minutos 1-0. O Corinthians está indo com esse resultado a 80 pontos, voltando a ficar 6 pontos à frente do Internacional, com 6 pontos a disputar. Ou seja, 1 ponto conquistado pelo Corinthians significa o título brasileiro, se esse resultado for mantido até o final do jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Coca-Cola Light. A vida você quem faz. A bola desviou no Perdigão, foi? A hora que o Carlos Alberto deu o toque. Aí o Muricy anda de um lado para o outro, o Antônio Lopes continua gritando e a torcida se agitando. Olha o Carlos Alberto. Nesse momento do campeonato, os pontos conquistados nessa rodada aqui estão deixando a seguinte classificação do campeonato. Não é à toa que o torcedor do Corinthians está fazendo essa festa toda. O Corinthians tem 77, o Internacional está indo a 80, o Internacional está ficando com 74, o Goiás com 70 e o Fluminense com 68. Está briga pela Libertadores também com o Palmeiras, que tem 64. Fluminense, Goiás e Palmeiras brigam por 2 vagas na Libertadores. Corinthians e Internacional já estão. E a briga pelo título, o Corinthians está dando mais um passo. Mas tem bola para rolar ainda. Vem o Internacional, Tinga. Tocou pro Sobis, é um time perigoso, é um time que sabe tocar. Vai embora o Sobis, tenta levar pro fundo, ficou um pouco longe do gol. Trabalhou bonito, tocou no Perdigão, o cruzamento, o Tinga se antecipa. Mergulhou o Marinho, foi falta. Foi falta do Betão no Perdigão, não foi não, Arnaldo? Foi falta, ele adiantou a bola, o jogador do Internacional roubou a bola e aí chegou atrasado o Betão e fez a falta. Mas você vai ver na repetição. Mesmo aquele toquinho que parece ter dado na bola, não tira a falta, não. Um toquinho na bola e no jogador. Ele chegou um pouco atrasado. É, portanto, uma falta perigosa para a equipe do Internacional cobrar. De novo estão ali o Rafael e o Alex. Teoricamente, melhor para quem bate de pé direito. É o Rafael que bate em cima da barreira. Ela voltou, é do próprio Sobis. Rafael Sobis. Dominou, cruzou, bola para a área, passa pelo Tinga e vai embora pela linha de fundo. Toda essa festa, essa vibração da torcida do Corinthians. O gol do Tevez que está voltando ao time. A expectativa que o Internacional vai ficar depois do jogo. Todo esse clima, esse ambiente. A queda do técnico Nelsinho Batista no Santos. Tudo isso para você amanhã, 15 para 1 da tarde, no Globo Esporte. Embora o time do Inter. Perdigão. Joga no Ricardinho. Disparou o Helder Granja lá pela direita. O juiz marcou a falta. Acho que o Muricy vai perder a paciência rápido com o Ricardinho. O Ricardinho segura demais a bola. Agora o Helder Granja estava passando sozinho. Era só dar uma esticada. Dominou e estica na direita. Ele carregou demais. Correu com a bola. Tudo bem que sofreu uma falta, mas correu com a bola. Freou o contra-ataque. Vem o Internacional. Vinha. Tentou a jogada o Alex. Não vai conseguir alcançar o Nilmar. Em São Paulo, o Internacional não ganha do Corinthians desde 1997, quando ganhou por 3-1. Nos últimos 3 jogos, e foram só 3, o Corinthians ganhou 2 e houve um empate. Olha o Inter. A Helder Granja. Na dividida, Tinga e Tevez. Vê se a torcida do Corinthians gosta disso. Voltou para marcar. Aí apareceu a bandeira argentina na arquibancada. Tinga. Tomou de novo o Tevez.
Toca a bola no meio pro Carlos Alberto. Grande chapéu do Carlos Alberto no Edgley. Bota a bola na frente. Pela esquerda o Gustavo, pela direita o Nilmar. Ele toca pro Nilmar. Tentou dominar driblando. Foi feliz o Alex para dar um toque e impediu de armar o pé esquerdo para chutar o Nilmar. Eduardo. Chega o Perdigão tentando e não conseguindo. Conseguiu botar para lateral. Sentiu o Internacional o gol, Falcão. Sentiu. O Internacional não joga bem na articulação. Teve apenas uma chegada do Sobis. Corre atrás do time do Corinthians. O Corinthians aproveita bem a jogada de velocidade. Também não teve grande chance de gol. É um jogo muito equilibrado, mas o Corinthians levemente melhor. Bate o arremesso Marinho. Tocou a bola no Carlos Alberto, ele ficou no chão. Fez falta, tá jogando bem o Carlos Alberto. O Corinthians se assentou mais ao longo do jogo, Casagrande. Se assentou. Quando parou de fazer o chutão, que entrou naquele jogo do Internacional, desse balãozão aí, começou a tentar jogar a bola, o Carlos Alberto tá bem na partida. O Tevez tem que ser idolatrado pela torcida mesmo, que é um jogador que briga o tempo todo pela bola. Então por isso acaba o primeiro tempo vencendo a partida e jogando melhor, o mais organizado. O Internacional, primeiro tempo todinho, abusou da jogada aérea que não funcionou em nenhum momento. O jogo vai até 46 minutos, bola lançada de novo na mão, no pé do Betão. Fica o Corinthians e o Betão erra o passe. O Arnaldo César Coelho, você estava preocupado com o Márcio Rezende de Freitas? Está menos preocupado agora? É porque já passaram 45 minutos. Mas o jogo está difícil, brigado, mas de forma leal. 2 cartões amarelos apenas, o Márcio muito bem. Está falando pouco, o que é legal, porque quando o Márcio começa a falar muito e bater boca é ruim para ele. Está legal a arbitragem. Fim de primeiro tempo no Pacaembu. 1 para o Corinthians, gol de Tevez. 0 para o Internacional. É a briga pelo título brasileiro de 2005. E o show do intervalo começa com o Mauro Naves e com o Fernando Becker. Ouviu o Nilmar aqui. Nilmar, uma vantagem significativa num jogo que praticamente decide o campeonato, né? Sair do primeiro tempo com 1-0. É boa, mas não é essencial ainda. A gente tem que ter mais tranquilidade aí no último passo, procurar fazer mais um gol, que a equipe deles tem uma boa jogada aí, que é a jogada aérea, e a gente não pode deixar 1-0. Temos que poder aproveitar a próxima oportunidade. Tava vindo muito balão lá da defesa, depois o Corinthians deu uma sentada. A gente conversou, porque tem muito lançamento, aí vai desgastar e chegando no segundo tempo a gente vai cansar. Fernando Becker. Ouvindo aqui o Fernandão, complicou agora, Fernandão, se 1-0, o Inter precisa fazer 2. Não, estamos no tempo inteiro ainda, agora temos que jogar. Está querendo dar muito chutão, e chutão a gente vai brigar lá na frente, mas a segunda bola tá sendo todas deles. Tem que trabalhar, tá tendo espaço, é só a gente ter um pouco mais de calma, tranquilidade, para procurar trabalhar um pouco mais a bola. Como fazer para colocar essa bola no chão? Não, ter tranquilidade para jogar. Apesar da marcação forte que eles estão imprimindo, principalmente aqui na frente, dá pra gente sair jogando, principalmente nas viradas do jogo. Tenho certeza que o professor vai consertar isso aí agora. Obrigado, Fernandão. Kleber. Então aí, com os dois times vendo o jogo, os jogadores vendo a partida com as suas dificuldades e as suas vantagens. A gente volta já com o show de intervalo, todas as suas atrações, depois desse primeiro tempo no Pacaembu, num domingo de sol em São Paulo. 1 para o Corinthians, 0 para o Internacional. Fique ligado, Globo, a gente se vê por aqui. O show do intervalo está de volta aqui no estádio do Pacaembu. 1-0 para a equipe do Corinthians no primeiro tempo contra o Internacional. Um gol do Tevez. Daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos do jogo. Corinthians Internacional, para conversar com o Falcão e com o Casagrande. Nas entrevistas do Nilmar e do Fernandão, eles viram a mesma coisa que a gente viu, né? O time do Corinthians teve, ao longo do jogo, mais momentos lúcidos, Casa. Eu acho que iniciou, assim, foram as 2 primeiras jogadas, aí logo começou a partida. Depois o Inter saiu um pouquinho, aí as 2 equipes começaram a dar balão. Num certo momento, o Corinthians conseguiu jogar. Essa foi uma jogada perigosa também, um chute com 3 minutos, 3 chances. 3 minutos. Depois o Corinthians começou a jogar. A partir daí o Corinthians começou a jogar. Olha que bela jogada do Tevez. É duro de marcar o Tevez, né, Falcão? É muito difícil. E o Corinthians tem um outro jogador importante hoje, que é o Gustavo Neto. Tá chegando sempre sozinho por trás, de velocidade, foi ele que criou essa situação aí. O Internacional não tem articulação. O Internacional teve esse chute do Sobis aí, pouca coisa. Só na cabeça do Fernandão para ele ajeitar. Não tendo articulação. Mas o time time todo assim atrás. O ano inteiro? O Internacional gosta muito da bola alta, né? E o Ricardinho, que é o que bate bem na bola, não tem chutado de fora da área, e o lance do gol e de muita velocidade. A jogada do Nilmar, a bola bateu, eu acho que foi no Edgley, né? Era o Edgley que estava ali marcando, né? Aí o centroavante chega só para empurrar e sair vibrando. É um gol decisivo, fácil, né, de se fazer. Mas de uma jogada bem feita. Bem feita, por esse setor aí, que é onde o Corinthians tem encontrado os melhores caminhos. Foi quando o Corinthians começou a tocar a bola e começou a jogar.
Eu até enquanto deu chutão, o jogo estava igual. Quando os dois começaram a dar chutão, aí pareceu o time do Corinthians, porque tem 2 jogadores na frente de muita velocidade e que dominam muito bem a bola. Então, só quando dá um chutão, vai no Fernandão, o Fernandão tenta de cabeça achar o Sobis. Como não tem achado, fica muito mais difícil. E os dois da frente do Corinthians são muito rápidos, tem muito domínio de bola, pressiona a defesa, então levou vantagem nesse sentido. Melhor receber a bola um pouco mais redonda. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar com todo esse clima de Corinthians 1, Internacional 0. Globo, a gente se vê por aqui. Show do intervalo está de volta e um recado importante para você. Amanhã, 15 para 1 da tarde no Globo Esporte, Carlos Alberto do Corinthians ao vivo, contando tudo sobre o Campeonato Brasileiro e o jogo de hoje. Imagens aéreas aí do estádio do Pacaembu, da cidade de São Paulo, chegando à Praça Charles Miller, um domingo chegando, já está próximo o verão, né? Estamos na primavera, o tempo firme, sol, calor em São Paulo e um Pacaembu lotado. Um Pacaembu bonito para um jogo decisivo para os dois times que vêm comandando as ações no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que chegam aí como chegam nestas rodadas finais. O Corinthians está indo a 80 pontos. O Internacional a 74, está ficando com Goiás 70, Fluminense 68. O Palmeiras joga hoje com a Ponte Preta, tem 64. O Cruzeiro tem 60, o Paraná 59, o Atlético Paranaense 58, o Santos 56, São Paulo 55, Botafogo 53. Esses são os times da Copa Sul-Americana. Os em verde são os times da Libertadores, o São Paulo campeão. Juventude 52, Vasco 50. Esses aí já vão ficando bem longe de qualquer ameaça de rebaixamento. Fortaleza e Flamengo com 49, até que também respiram bem. A partir daí, a Ponte com 48, São Caetano com 48, Figueirense com 47, são ameaçados. O Coritiba está perdendo do Atlético Mineiro com 45, o Atlético está subindo, ainda está tentando escalar aí para ficar na Série A. O Paysandu tem 42, o Brasiliense tem 41. Hoje nós temos tudo 0 a 0, Atlético Paranaense e São Caetano, Vasco e Paysandu, Paraná e Flamengo, 1 a 0 para o Atlético Mineiro contra o Coritiba e 1 a 0 para o Corinthians aqui. Às 6h10 jogam Ponte e Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e Fluminense. Corinthians com essa vitória vai ficar a 1 ponto de ser campeão. Precisa somar 1 ponto contra a Ponte Preta domingo que vem em São Paulo ou contra o Goiás no último jogo do campeonato no dia 4 lá em Goiânia. Se o Tevez faz moda, o Carlos Alberto não fica atrás também. O torcedor usa aquele cabelinho meio Carlos Albertiano. Arnaldo César Coelho. O Márcio Rezende de Freitas está completando 45 anos, não é isso? E aí termina a carreira. Diz que apita semana que vem um jogo lá em Santa Catarina, depois apita na última rodada e abandona. É uma carreira daquelas, enquanto o Internacional está voltando. Teve muita crítica, teve muito elogio, teve uma Copa do Mundo em 94. E mesmo assim você chegou aqui assim, estou preocupado com a arbitragem. É natural, porque árbitro é momento. Nesse Campeonato Brasileiro ele teve problemas, teve suspenso, teve algum lance polêmico. Na semana passada, inclusive, no jogo do Fluminense. Então tem coisas que começam a acontecer com o árbitro, é igual goleiro. Mas por quê? Se ele tem uma regra ali para aplicar e ele não depende de uma bola espirrada? Depende sim, o árbitro tem que ter sorte. Hoje o Internacional nesse primeiro tempo não teve sorte naquela bola que foi lá, bateu no zagueiro, tirou o goleiro Klemer da jogada. Então o goleiro é a mesma coisa que o juiz, tem que ter sorte. Por isso que eu espero, mas confio no Márcio, porque teve uma carreira brilhante, apitou a Copa 98, foi um dos juízes brasileiros que mais apitou, sempre dignificou a arbitragem, um rapaz correto e preciso. Boa sorte para ele aí no segundo tempo. O Corinthians também está voltando, o Internacional em campo, o Fernando Becker e o Mauro Naves, sempre sentindo aí o ambiente. Meio tempo, 1 a 0 para o Corinthians. Fernando, Mauro, já a bola rola para a segunda etapa. O Internacional não mudou, Kleber, voltou com a mesma formação que terminou a primeira etapa. Eu vou conversar com o Tinga aqui, saber o que o técnico Muricy pediu para vocês no intervalo, Tinga. Atitude, nosso time não é isso, nosso time é melhor que isso. Então nós temos que jogar aqui o máximo, que é a nossa oportunidade de continuar brigando pelo título é só a vitória. Então nós temos 45 minutos para tentar virar esse jogo. Obrigado, Tinga. Mauro? Ouvindo o Carlos Alberto aqui, também não há mudança, né, Carlos Alberto? Resume essa conversa aí do vestiário. Não teve nenhuma mudança, mas foi pedido para manter a mesma garra, né? E a determinação e a ajuda dentro de campo, que é o que está sendo fundamental nesse primeiro tempo. Quem está armando o time é você? O Rosinei está mais cobrindo o Gustavo ali pela esquerda. Sobrou essa responsabilidade para você? Porque o Tinga sai um pouco mais, né? Então o Rosinei marca melhor do que eu. Então ele está vindo e está deixando
Pra mim é de pegar o Gavilã mais adiantado e ajudar na criação. Gol é seu ou do Tevez? Não, o gol é do Corinthians. Certo. Kleber Machado. E a gente tá vendo o gol de novo e a comemoração do garotinho com o cabelinho do Tevez. Cortou o cabelo igualzinho o Tevez e veio para comemorar com direito a beijinho e tudo. Bonitinho o garoto comemorando aí. Amanhã no Globo Esporte você vai ver comemorações, lances, jogadas, tudo que tá rolando neste jogo. 1-0 para o Corinthians, o Globo Esporte, 15 para 1 da tarde. O Vasco faz 1-0 em cima do Paysandu. Dá tempo da gente ver o gol do Diego. O Diego marcou para o Vasco da Gama. 1-0, veja aí o lateral do Vasco da Gama fazendo uma bela jogada. Depois do cruzamento que vem lá da direita e ele aproveitou e fez 1-0 para o Vasco. O Vasco com esse resultado melhora ainda mais a situação dele. Vasco 1, Paysandu 0 e o Paysandu vai ficando numa situação não matematicamente ainda rebaixado, mas muito ameaçado o time de Belém do Pará. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Pacaembu. A saída é da equipe do Corinthians. Ninguém mexeu. Corinthians e Internacional. Bola em jogo para você ligado na Globo. Não está mais em jogo. O Márcio Rezende de Freitas não gostou de alguma coisa. O relógio. Agora sim. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Corinthians 1, Internacional 0. O Gustavo recebe aqui pelo lado esquerdo. Olha o Fernandão. Partiu para a marcação. É a atitude aí que o Tinga contou que o Muricy pediu para a equipe. Gavilão faz um lançamento. Não é bem essa a atitude. A reposição de bola para o time do Corinthians. Matematicamente o campeonato não acaba hoje. Agora vai ser difícil correr atrás, né? Com 6 pontos. O Internacional ainda pega na sequência do campeonato o Palmeiras e o Coritiba. O Corinthians pega a Ponte Preta e o Goiás. Todo mundo é adversário difícil. Agora o Corinthians precisa de mais um ponto apenas. Carlos Alberto. Abriu, bateu! E ela passa com perigo perto da trave direita do Klemer. Belo lance do Carlos Alberto. Uma das diferenças do primeiro tempo, principalmente o Carlos Alberto. Não ter sido uma atuação brilhante, né? Não foi uma atuação brilhante, mas foi muito mais do que o Ricardinho, que executa no Internacional a mesma função. O Ricardinho é um jogador que bate bem de fora da área. Não deu nenhum chute. Mas o Alberto já deu vários e participou mais do jogo. Olha o Internacional com o Rafael Sobis. Grande esperança da torcida gaúcha. A torcida colorada. Tenta o Perdigão. Fez o cruzamento. Ganha o escanteio. O Kleber, no reinício do segundo tempo, o time do Corinthians lançou a bola para trás. Por isso que o árbitro mandou voltar. E a regra é clara, tem que ser para frente, nunca para trás. Então foi por isso que eu fiz aquela cara. Vocês estão de brincadeira comigo? Sair para trás não dá, né? Vem para a cobrança de escanteio o time do Internacional. O Alex na bola. Lá vai ela para dentro da grande área do Corinthians. Fábio Costa saiu. Fez a ponte e deu um soco na bola. Bolinha pintou na tela. O Vasco faz 2-0 com Moraes. Vasco 2, Paysandu 0. Paysandu perdendo esse jogo, ele só pode chegar a 47 pontos. O Figueirense já tem 47. É que o Paysandu tem 12 vitórias. Olha aqui, bela bola do Nilmar. Olha o gol do Tevez, olha o gol do Corinthians. Tudo lindo, né? A jogada do Nilmar, do Tevez e a defesa do Klemer. Volta o time do Internacional depois de tomar o susto. Ricardinho toca a bola para o Helder Granja. Com 2 minutos e meio. Já tivemos bons lances no segundo tempo. Ricardinho tenta ganhar para o Otávio, não deixa. Nilmar mudou de lado. Está aqui pelo lado esquerdo agora do ataque do Corinthians. É a sombra, né? É a sombra. Sobis. Toca a bola para a subida do Alex. Vem de trás o Perdigão. Fez a jogada com o Fernandão. Tentou o toque de primeira para o Rafael Sobis. A defesa tira. Eu acho que foi uma mexida mesmo do Lopes. Primeiro tempo, o Nilmar ficou lá na ponta direita, bem aberto. Olha o time do Internacional chegando com o Rafael Sobis. Bateu pro gol! Gol! Rafael Sobis do Internacional! Recebeu do Perdigão, bateu firme na bola. Grande chute, grande
Na marca dos 3 minutos. Bate firme de pé direito, manda a bola pro fundo do gol. Rafael Sobis, 19 gols no Campeonato Brasileiro. O camisa 11 do Internacional empata o jogo. Bateu de fora, que golaço, hein? Então, era uma arma que o Internacional tinha que ter usado desde o início do jogo, ao invés desse chutão que continua dando para cima e para baixo, pulando o meio campo. É o segundo chute de fora da área do Internacional, fora aquele de falta, os dois do Rafael Sobis, os dois perigosos, um foi gol. Então é uma arma que quem joga fora de casa tem que utilizar, principalmente quando tem jogador que bate bem na bola. Com o pé esquerdo, tem Casilho com o pé direito. Mas é um jogador que está em grande fase. E eu dizia que o Corinthians mexeu, colocou o Nilmar mais enfiado com o Tevez. No tempo o Nilmar jogou lá na ponta direita, longe do Tevez. E na primeira bola do jogo, que eles se aproximaram, saiu essa tabela e o Tevez saiu da cara do gol. 1-1. Torcedor do Internacional comemora. Torcedor do Internacional faz a festa dele aqui no Pacaembu. O torcedor está colocado bem pertinho do gol do Fábio Costa, à esquerda do gol do Fábio Costa. 1-1. E para felicidade do Internacional, começa o segundo tempo com o gol de empate, deixa tudo igual de novo, né? Não, e a moral que deve dar esse gol, porque o Corinthians tinha acabado de perder um gol frente a frente, uma jogada fantástica do Nilmar, do Tevez, bateu, o Klemer pegou no contra-ataque, o Internacional empata. Então são duas situações que eles dentro do campo assim, opa, acho que a sorte está com a gente. Exatamente isso, era a bola para definir o jogo, a bola do Tevez. Se você jogar 4 bolas pro Tevez daquele jeito, ele faz 3. Se ele faz o segundo, mata. Moralmente, o Internacional logo no início do segundo tempo. O jogo continua, mas mata o jogo ali. E foi um lindo gol, hein? Olha como ele limpou, trouxe, tinha espaço. Olha a curva que a bola fez, mas não dá pro goleiro nem tirar o pé. Só dá tempo de olhar como olhou o Fábio Costa. Grande gol do Rafael Sobis. Ótimo jogador, com tudo para ser uma das estrelas da festa do dia 5 de dezembro. A festa dos melhores do campeonato e do jogo do dia 11 de dezembro. Do campeão brasileiro contra a seleção do Campeonato Brasileiro. Aí o Ricardinho, foi falta em cima dele. O Vasco já fez o 3º gol lá em São Januário. Romário. O Romário esqueceu o artilheiro do campeonato, acaba de marcar o 19º. Tevez, Sobis e Romário chegam a 19 gols. Os 3 estão, e mais o Alex Dias e o Borges, estão a 2 gols do Robson. Daqui a pouco a gente vai ver os 2 gols do time do Vasco. E o Rosinei tomou cartão amarelo. Cartão amarelo para o Rosinei, o primeiro cartão amarelo para o Corinthians. Olha o Internacional chegando com perigo, Alex bateu pro gol. Fábio Costa. Se fortalece o Internacional, hein? O Internacional cresce no jogo. O Corinthians tenta responder com o Gustavo. Bem na marcação o Ricardinho, tomou dele. Esse é o momento emocional do Internacional. Essa é a hora que você tem que apertar, você tem que sair pro jogo, tentar fazer a diferença. Jogo que vale título. Jogue na sua casa ou na casa do adversário. É a hora de mostrar a força. E os dois times têm boas campanhas fora de casa. O Internacional, por exemplo, ganhou 9, empatou 5 e perdeu 5 fora de casa. Tem um ótimo aproveitamento. Só não é melhor que o do Corinthians, que, se eu não estiver enganado, tem 12 gols marcados, 12 vitórias conquistadas fora de casa. Exatamente. Já 12 vitórias, o Internacional tem 9. Já deixa a torcedora corintiana um pouco mais preocupada no Pacaembu. E saiu mais um gol na rodada. O São Caetano faz 1-0. Triguinho. São Caetano 1, Atlético 0 em Curitiba. Para tirar o São Caetano também do sufoco. Vamos ver primeiro agora os gols do... Não vamos ver não, que ataque é do Corinthians. O Corinthians tem a bola aí, ia mostrar para vocês os 2 gols do Vasco. Vou mostrar já já. Um do Moraes e outro do Romário. O Vasco está fazendo 3-0 no Paysandu. Eduardo vai movimentar o arremesso lateral. Encostou o Carlos Alberto. Em cima dele o Gavilã. De novo o Eduardo. Vai levando por dentro o time do Corinthians. Deu toda a pinta de que ia passar a bola pro Bruno Otávio, mas foi muito forte. Vamos ver os 2 gols do Vasco. O Vasco estava vencendo por 1-0. E depois fez, no comecinho do segundo tempo, 2-0. Primeiro, olha, com 8 minutos, os 2 gols. Moraes, Romário. E o Vasco fez 3-0 já no Paysandu. Daqui a pouco o gol do Triguinho. O gol do São Caetano contra o Atlético. Sobis tentou girar bem na marcação, Marcelo Matos. Dividiu o Ricardinho com o Bruno Otávio. Perdigão toca a bola no meio para Gavilã. Tem espaço o Alex. Vai embora o Alex. Começou a jogar o Inter também. Começou a tocar, né? Parou de dar chutão. E tem bons jogadores, como tem o Corinthians, para esse toque de bola. Olha o Alex, ó. Vai pro fundo. Lá no meio do caminho,
Se trombaram o Rafael Sobis e o Marinho, bem pertinho do Márcio Rezende de Freitas. Seguiu o jogo. Vai o Alex para a movimentação. 1-1 no placar do Pacaembu. Tinga. Foi travado pelo Rosinei. Dividiram Nilmar e Perdigão. Ganhou Nilmar. Dominadinho pelo time do Internacional. Corinthians sendo atacado, buscando o contra-ataque. Gavilã. Já passamos dos 9 minutos. Sobis. Parou mesmo com a história do chutão Internacional. Ricardinho. E aí fica um jogo mais bonito, mais trabalhado. Mais bem disputado. Sobis recebe. Chega dividindo o Gustavo Neri. Deixa a torcedora do Corinthians mais angustiada, é evidente. Mas é um jogo que precisam fazer os dois melhores times do Campeonato Brasileiro. Disputado, brigado, mas pensado também. A bola bateu na bandeirinha, você viu como é flexível a bandeira. Não tem mais aquele negócio de bater no pau da bandeira, né? Não, a bandeira agora é um plástico. Vai o arremesso lateral. Tirou o Marcelo Matos, pega o Eduardo. O Perdigão tentou dar o bote, Eduardo ganhou bem. E aí o Gavilão cortou. Conseguiu seu objetivo internacional. Mais longe da área, mas tomou. Tinga ia recebendo do Fernandão. O passe do Fernandão não foi bom. Melhora o Gustavo. Carlos Alberto. A torcida do Corinthians quer contra-atacar junto com o Carlos Alberto. Belo drible no Gavilã. Vai embora Carlos Alberto. Deu mais uma gingada. Entrou na área. Passou também pelo Edinho, que conseguiu a recuperação. A jogada do Carlos Alberto acende de novo a torcida alvinegra. O relógio já vai chegando a 11 minutos. Vai para a cobrança de escanteio o Carlos Alberto. Bola para dentro da área do Inter. Saiu do gol o Clemeria dele. Então o Klemer está reclamando que a hora que ele ia recolocar a bola em jogo foi atrapalhado pelo Marinho. Pode, Arnaldo? Não, não pode. Houve falta. Tem que paralisar. É tiro livre indireto. Não pode fazer isso. Carlos Alberto. Subiu e afastou o Alex. Pega o rebote o Eduardo, dá até para arriscar o chute, é o que ele faz. Globo, a gente se vê por aqui. Super Poupança Itaú, super segura, simples de aplicar. Vamos ver o gol do São Caetano, o gol do Triguinho lá em Curitiba, Atlético Paranaense e São Caetano. Aí com quase 12 minutos o gol do Triguinho, segundo tempo de jogo, 1-0 para o Atlético. 0-0 agora, só Paraná e Flamengo. Todos os gols da rodada, os lances e a cobertura completa deste super clássico aqui, Corinthians Internacional. Amanhã, 15:01 no Globo Esporte. E daqui a pouco, logo depois do futebol, Fausto Silva. Ele está de volta com as surpresas e emoções do Domingão do Faustão. Diga, Paulo. Lembrando que se permanecer esse empate, o campeonato só terminará na próxima rodada se o Corinthians vencer a Ponte e o Inter não vencer o Palmeiras. Pelo menos empatar. Caso contrário, iremos para a última rodada. Para a última rodada. Olha o erro de saída aí do Gustavo, porque com esse resultado a diferença continua em 3 pontos, né? Então se o Corinthians ganhar, evidentemente, for a 6 a vantagem e o Inter não ganhar, acaba. Como disse o Mauro. Para acabar na penúltima rodada, com este empate, o Corinthians precisa ganhar da Ponte e o Internacional perder do Palmeiras. Ou empatar. Ou empatar, né? 4 pontos, né? Ficariam 4. Ou empatar. Precisa ganhar do Palmeiras. Helder Granja. Vai trabalhando o Helder Granja, acabou perdendo a bola para o Carlos Alberto, ligou com o Teves. Sai o Edinho na marcação. Puxa a bola, joga para fora. E o Muricy aproveitou para dar uma bronca ali no Helder Granja, que acabou perdendo a bola. Gustavo. Vai Gustavo. O cruzamento e o bloqueio feito pelo Tinga. Escanteio. É o torcedor do Corinthians. Tá de olho aberto e a boca um pouquinho aberta também, só para assistir o jogo. Vai para a cobrança de escanteio
Eduardo, Tevez e Eduardo. Vai bater ou vai cruzar? Cruzou dentro da área, Marcelo Matos. Não conseguiu cabecear pro gol. E a jogada era legal, hein? Não tinha impedimento. Bruno Otávio. Agora tem. Com protestos da torcida, mas o Claudemir Mafessoni marcou o impedimento do Tevez, Arnaldo. Bem marcado. Você vê que no momento do passo o Tevez está à frente, não tem nenhum zagueiro, só o goleiro. Portanto, impedimento. 10 vitórias do Corinthians, 6 empates e só 3 vitórias do Internacional jogando contra o Corinthians em São Paulo pelo Brasileirão. O Internacional ganhou em 85, em 90 e em 97. Jogos em São Paulo. Agora o time do Internacional com Tinga. Toca atrás para o Alex, encostou o Perdigão para receber. O Corinthians volta para marcar, fica só o Tevez no campo de ataque. O lançamento do Edgley. O juiz marcou falta do Fernandão. A torcida não fica 5 minutos sem gritar o nome do Corinthians. A do Colorado também se agita, vibra, mas não dá para fazer frente ao barulho da torcida do Corinthians. É como se fosse no Beira-Rio, aí seria a mesma coisa, o som seria colorado apenas, né? Boa jogada do Perdigão, tomando do Bruno Otávio. Dá a chance do contra-ataque do Internacional com o Ricardinho. Segurou menos a bola agora, tocou para o Rafael Sobis. Esse segurou demais, deu uma gingada ali na frente do Betão e acabou perdendo a bola. O time do Inter repõe. Olha aí a torcida colorada. Está até em bom número a torcida do Internacional aqui no Pacaembu. Foram reservados 2.000 ingressos para a torcida do Inter, 30 mil para o do Corinthians. Alex faz o cruzamento, bola perigosa, pega bem o goleiro Fábio Costa. Nilmar. Teve dificuldade para dominar, o Gabriel chegou cortando. O Edinho tocou no Granja. Olha o Tinga, vai chegar o Tinga, chega com ele o Rosinei. Tinga segurou bem, dominou, cruzou, bate a bola do Marinho e vai embora. Vai embora pela linha de fundo. Esse lance foi tudo normalzinho, Arnaldo? Foi muito brigado e de forma legal. O Tinga, se ele cai, é pênalti. Será que ele dá? Ficou alguns segundos, ficou uma briga sem pegar na bola. O Tinga querendo ir para a bola e o Rosinei segurando para ele não chegar na bola. Naquele momento, se ele insiste nessa jogada, seria pênalti. Hoje o Arnaldo vai dizer que se o Tinga cai, se ele daria pênalti. Vai para a cobrança de escanteio o time do Internacional. Bateu o Alex, bola fechada lá em cima, a cabeçada do Edgley para fora. Se o Tinga cai, você daria pênalti, Arnaldo? Eu nunca pitei se. Se tivesse caído, eu ia interpretar como uma jogada normal. O Tinga foi honesto. Jogador brasileiro honesto, que não cavou o pênalti. Foi bem, Arnaldo. Foi bem. Acho que deu um drible no C, viu? Caso foi bem, mano. Eu achei que quando não tá na bola, tá no corpo a corpo, ficou alguns segundos ali a briga do Rosinei com o Tinga, sem ter a bola no meio, né? Sem ter a bola no meio. O Rosinei com a frente para a linha de fundo e o Tinga de frente para a bola. Olha aí o Tinga recebendo de novo. Boa bola para o Ricardinho. Tem que trazer para o pé esquerdo. Resolveu recuar para o Helder Granja. Faz o cruzamento. Subiu e afastou o Betão. Carlos Alberto. Ficou no chão o Carlos Alberto, tá valendo, não aconteceu nada, segue o jogo. Vem o Corinthians com o Rosinei, tenta botar velocidade. Abre pela direita o Eduardo, bola pra ele. Perdigão vai cercar, o Nilmar abre, o Rosinei encosta de novo. O Tevez está na meia-lua esperando bola. Sozinho pela esquerda o Carlos Alberto. Nilmar. Ele viu o Carlos Alberto, tentou tocar. Helder Granja no meio do caminho, Gustavo pega o rebote. E ela vai embora pela linha de fundo. Saiu o gol lá em Curitiba, o gol de empate do Atlético. Ferreira, o colombiano Ferreira. Vamos ver o gol. Tempo pra gente ver o gol de empate do Atlético Paranaense. É bom jogador esse Ferreira. O colombiano faz 1-1. O Internacional está melhor no jogo, Falcão? Em relação ao primeiro tempo, sim.
fez o gol. O Tinga está se movimentando bem, entrando de trás, criando esse espaço que dificulta sempre a marcação da defesa do adversário quando o jogador sai de trás. Ricardinho começou a entrar um pouco mais no jogo. O Alex começou bem no segundo tempo, diminuiu um pouquinho porque o Corinthians começou a marcar aquele lado. Mas o Internacional equilibrou o jogo e chegou a estar nesse segundo tempo melhor que o Corinthians. O Atlético Paranaense vira o jogo lá na Arena. O Corinthians 2-1 para o Atlético. O Corinthians perde bola. E fica com ela o Fábio Costa. Aí o Gustavo. Toca a bola para o Bruno Otávio. Fica tocando o time do Corinthians. Carlos Alberto. Com o Helder Grande em cima dele. Carlos Alberto consegue um drible fácil. E aí uma pancada mais dura do Edinho. Para cima do Rosinei. Um tranco mais forte, né, Arnaldo? Até sem querer a falta, porque o Rosinei deixou a bola passar e o zagueiro chegou atrasado e atingiu o Rosinei. Mas não foi falta para cartão, não. Cartão amarelo até agora para o Rosinei do Corinthians, para o Helder Grande e para o Ricardinho do Internacional. O relógio já vai chegando a 20 minutos e o Corinthians tem chance de cruzar a bola na área com o Eduardo. Toda a atenção gaúcha, toda a atenção do Internacional. E a bola vai para fora. A minha grande dúvida nesse tipo de lance, não, é o quanto os jogadores ficam impedidos depois da cobrança da falta. É um lance muito difícil. O bandeirinha tem que ter atenção, o árbitro não pode se precipitar e a sorte do árbitro é quando o jogador chuta para fora, porque aí não tem que julgar. Porque o dia que sair um gol com esse tipo de armação, a chance de dar uma confusão, evidente que o técnico Antônio Lopes fala dele, né? Tá montando um sistema, uma estratégia conforme a regra deixa montar. Aí o Alex fazendo o passe, bola para o Sobis, chegou tirando do jeito que dá para tirar o Marinho. Daqui a pouco, depois do futebol, tem Fausto Silva com as atrações do Domingão do Faustão e na sequência as atrações do Fantástico. Quase 21. Sobis, Alex foi pro fundo, cruzou, a bola bateu no Marinho, Sobis tentou, Betão tira, na briga pelo rebote Teves, ficou limpo na bola, deram espaço pro Teves, ele vai para cima da marcação, deu bem o bote agora para tomar o Edinho. Perdigão, Tinga, foi falta do Tinga. O Falcão falou, Casagrande, que o Internacional está melhor em relação ao seu primeiro tempo. Mas o Corinthians conseguiu se adaptar a esse novo jeito de jogar do Inter? Não, o Corinthians começou a perder o meio campo, porque o time do Inter está marcando mais, o Tinga está se movimentando mesmo, como o Falcão falou, se projetando na frente. E do lado do Corinthians, o Rosinei sumiu no jogo, errando muitos passes, está desgastado, talvez excesso de jogos ou normal, uma queda de final do campeonato. Marcelo Matos e o Bruno Otávio estão muito lá atrás e fica um espaço muito grande que só tem jogador no Inter. O Inter tem mais controlando o jogo. O Inter está controlando o jogo ali, porque o Rosinei e o Carlos Alberto são jogadores de ligação. O Rosinei está fora do jogo praticamente, não está participando. O Carlos Alberto está bem, mas os outros dois estão lá atrás. E o Inter está dominando o meio campo, que é um risco, né? Olha o Carlos Alberto tentando chegar, a bola explodiu nele depois do chute do Edinho. A defesa do Internacional de vez em quando dá um chute pro lado que dá para chutar, né? Esse nem foi pro lado que dava, foi pro lado que ela foi, a bola que escolheu agora. Voltou a bola ali para dentro do campo, fora de hora, o Márcio Rezende Freitas chuta pro fundo. Ela voltou, é de Eduardo rolou pro Nilmar tentou a devolução pro Eduardo. E errou. Eu dei risada porque o Márcio fez o maior esforço, foi correndo para a bola, para chutar a bola para fora, chutou muito forte, ela bateu na placa e voltou para dentro do campo. Ele se empolgou, né? Se empolgou. Vem embora o time do Inter com Tinga. Faz o cruzamento. Rafael Sobis tentou o domínio, rolou a bola pro Tinga, olha o cruzamento para a área, lance perigoso, mergulha para tirar o Betão. O Nacional está crescendo no jogo. Perdigão. Alex. Foi bloqueado a escanteio. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, nova tampa long neck, só ela abre fácil. Você viu a jogada? Chegou cheio de elegância, bateu. Quando ele viu que bateu muito forte, ela voltou, ele foi lá de novo. Ele não resistiu quando ele viu ela limpinha dentro da área. Mas ele próprio pegou o rebote. Cobrança do escanteio, bola do Alex, desviada. Falta do Tinga, levantou o Rosinei, o Tinga agora, hein, Arnaldo?
E o Márcio vai lá chamar a atenção com o cartão amarelo ao Tinga, que foi uma falta desnecessária e violenta. Bem aplicado. Daqui a pouco, depois do futebol, o Fausto Silva vem com as surpresas e emoções do Domingão do Faustão. E hoje estreia o quadro Dança dos Famosos no Domingão. A atriz Daniela Escobar vai estar na Dança dos Famosos. Todo mundo ligado para ver esse novo quadro do Domingão do Faustão. (24). Olha o Gustavo Nery, recebeu bem essa bola, foi com o braço. Foi com o braço, o Márcio Rezende Freitas marcou, teria dominado com o braço esquerdo o Gustavo Nery. A torcida do Corinthians não parou um segundo ainda, né? O tempo todo junto com o time. E agora mais uma falta cometida, falta do Perdigão. O jogo já está passando de 30 faltas. Olha a torcida corintiana outra vez. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Partiu Carlos Alberto, jogou a bola para dentro da área. Passou pelo Granja, caiu no Nilmar, bateu e pegou o Clemente. São 31 faltas, não é muito, né, Arnaldo? É muito. 19 do Inter e 12 do Corinthians. Vamos lá, Isataki. Para se tratar de uma decisão, de um jogo brigado, de um jogo disputado, é um número pequeno. O Márcio está deixando, inclusive, soltando em determinados lances. Mas o jogo está jogando de forma leal. Para ter uma ideia, no intervalo do segundo tempo, todos os jogadores trocaram de camisa. Isso é sinal que há um clima bem interessante dentro do campo. Jogo bem disputado. Os dois times que não tem muita dúvida, né? Os dois times, o Fluminense, o Goiás, foram os times que durante toda a competição, né, mantiveram uma boa média, um bom destaque. Não caíram nunca demais de produção. Olha o Perdigão, tocou no Tinga, boa bola para o Helder Granja, sai na marcação o Betão, cruzamento para a área. Passou por todo mundo, o Fernandão vai apanhar lá do lado esquerdo do ataque do Internacional. Alex. Vai dar para arriscar, bateu pro gol e ela vai embora pela linha de fundo. O Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, escolha de 29 milhões de clientes. No momento de silêncio e reflexão, também observação, você viu os dois treinadores, o Antônio Lopes e o Muricy Ramalho. E Lopes, o Hugo vem aí. Lopes que acaba de chamar o Hugo para conversar. Ele estava olhando muito para o Rosinei. Deve ser a opção, viu, Cleber? Deve ser o Rosinei mesmo. E pode jogar perfeitamente na posição do Rosinei, o Hugo. Pode. E o Rosinei não está bem na partida, não. No início ele roubou um pouco de bola, agora ele está sumido completamente do jogo. Não se apresenta, não aparece, não rouba a bola, ele está andando, está com desgaste físico até estranho. Vai para o arremesso lateral o time do Internacional. Vai para o arremesso lateral o time do Internacional. Aí o Sobis. Todo desvio. É escanteio. Mais um escanteio para o time do Internacional. O Marinho saiu na marcação. Jogo muito mais igual nesse segundo tempo. Muito mais disputado neste segundo tempo. Bate o escanteio o Alex. Tirou o Betão. Bola volta. Perdigão. Brigou com o Nilmar. Toca de cabeça de novo o Betão. Carlos Alberto. Boa presença do Gavilã. Tomou do Carlos Alberto. Vem o Alex. É o Rosinei mesmo, Cleber. Vai entrar o Hugo daqui a pouco no lugar do Rosinei no time do Corinthians. Vai ser a primeira alteração do jogo. Olha como tem espaço o Helder Granja. Agora já chegou o Tevez na marcação. Acabou o espaço. Acabou o sossego. Vem o Gustavo também. Boa bola, Guardinho. Sobe Tinga e Fernandão lá dentro da área. Olha o Tinga. E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o pênalti. Vai dar uma bronca no Tinga. Vai expulsar o Tinga. Peraí. Não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou,
Um absurdo expulsar. Bom, vamos por partes. Foi pênalti ou não? Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. Faz de conta que o Fábio seja um zagueiro. Se fosse um zagueiro, não seria falta. Era só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga. Pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato. Ele vai dar um amarelo no Tinga. Né? O Tinga que simulou. E estava bem no jogo. Por causa de um lance desse, deixa tudo a perder. Olha o pênalti claro. Porque o Tinga tinha cartão amarelo. O Tinga tinha cartão amarelo. Então ele deu um segundo cartão amarelo pro Tinga, é isso? O Tinga tinha amarelo, não tinha? Tinha amarelo, né? Tinha sim, foi o segundo e depois o vermelho. Olha, Kleber, eu nunca vi uma coisa dessa. Pois é, absurdo. Absurdo, uma coisa absurda o que o Márcio Rezende fez. Independentemente de ser Corinthians ou Internacional, para qualquer lado. De errar ou acertar o pênalti. E não tem nem como o jogador se atirar naquela situação, porque tomou tanta foi a trombada, cara, que não tem como cair. Ali não simulou. Mesmo que não fosse pênalti, ele deu toque. O Fábio já estava muito próximo dele, não tinha como simular. O choque era inevitável. Sendo pênalti ou não, o choque aconteceria do mesmo jeito como aconteceu. E acho que o Arnaldo foi bem feliz na interpretação do lance, me pareceu exatamente como ele fala. Porque... você não dá o pênalti, pode ser um erro, uma interpretação, e foi pênalti. Agora, expulsar o jogador porque o Tinga inventou, tentou iludir o juiz, aí é demais. Diga, Fernando. E o Muricy ficou incontrolável, inconformado aqui à beira do gramado, de tanto ele gesticular e se mexer, e ir pra lá e pra cá, acabou sentindo dores nas costas. Vem embora o time do Internacional com o Ricardinho. Ricardinho rolou, bola atrás pro Perdigão. O Muricy que teve outro dia um problema na coluna, né? E o Inter agora fica com 1 a menos. 10 jogadores em campo pro Internacional. Tinga foi expulso. Hugo. Vem Hugo. Vai fazer a jogada aqui pelo lado direito, pela meia com o Carlos Alberto. Hugo que entrou no lugar do Rosinei. Marcelo Matos. Trabalhou com o Teves. Vai o Teves, tentando fazer fila o Teves. Acabaram meio dividindo a jogada ali, ele e o Bruno Otávio. Vai mexer o Internacional. A torcida do Corinthians não está nem um pouco preocupada, evidentemente, com o erro do juiz. Está mais querendo empurrar o time agora. E a torcida colorada louca da vida com o Márcio Rezende. Vai para a cobrança do escanteio, Eduardo tocou no Teves. Teves para Eduardo, limpou, abriu, não chutou, perdeu na sequência para o Edinho. Falta do Hugo. O São Caetano empata o jogo, Casagrande, 2 a 2 lá numa cobrança de pênalti. E a gente tem os gols já do Márcio Richards empatando e primeiro do Finazzi. O Finazzi fez, estava 1 a 1 o jogo, aí o Finazzi fez esse gol aí, ó, 2 a 1 para a equipe do Atlético Paranaense, e depois na sequência o Danilo faz pênalti no Triguinho e na cobrança o Márcio Richards, 2 a 2 lá em Curitiba. Saiu aqui a alteração no Internacional, saiu o Ricardinho, Fernando Becker. Exatamente, e entrou o Wellington, camisa 15, jogador de marcação, e saiu o Ricardinho. Eu ia dizer o seguinte, em jogos decisivos no Pacaembu, o Márcio Rezende não é muito feliz não, né? A Casagrande tá lembrando de 95, aquele Santos e Botafogo, que o Santos até hoje reclama dos lances. Olha o time do Internacional chegando bem com o Rafael Sobis, rolou a bola atrás pro Alex. Acabou errando o alvo. Kleber. Diga, Pedro. Vem aí agora o atacante Yarley, conversa com o Muricy Ramalho, camisa 17. Daqui a pouco o Jô no Corinthians, lembrando que na quarta-feira também, quando o São Caetano teve o jogador Dimba expulso desde o primeiro tempo, o Antônio Lopes colocou 3 atacantes. Naquela oportunidade foi o Bobô, hoje será o Jô. Pois é, na quarta-feira, mesmo com um jogador a mais, o Corinthians não conseguiu empatar o jogo, perdeu do São Caetano, hoje está empatado. No momento em que o Inter estava bem no jogo, dá uma quebrada no Internacional, que estava melhor na partida. Os 6-2 já tinham salientado que o Internacional estava melhor, né? Criou um desequilíbrio técnico no jogo com a expulsão do Tinga. O Tinga, que era o principal jogador do Internacional, que estava querendo espaço, estava se movimentando, estava no jogo. Acostumaram a jogar decisões, um jogador importante do Internacional, talvez o melhor jogador do Inter na competição, aí o nível técnico. Mas de qualquer maneira o Internacional continua atacando. E esse jogador que entra em área é muito bom jogador, com muita experiência. Jogou no Paysandu e no Boca do Teves. Olha o chute pro gol! Arriscou o Bruno Otávio, pegou bem o Klemer. E o Klemer fica bravo porque não pode dar esse
esse espaço que deram para o Bruno Otávio. Olha que boa defesa do Klemer. A torcida do Corinthians levanta, Hugo bate o escanteio. Tevez domina. Hugo abre, mas estava impedido o cruzamento do Tevez. Afasta o Wellington. Joga para frente. E o Muricy foi inteligente, viu, Kleber, na alteração. Ficou mais ligeiro, né? É, porque ele tá com 10 jogadores, ele colocou um jogador no meio campo para marcar. Não adianta ter o Fernandão, a jogada aérea não vai ser útil, ele precisa de velocidade. Ele vai sofrer o ataque do Corinthians, que vai ter um jogador a mais e mais um atacante. E vai arriscar o contra-ataque com o Sobis e o Yarley. E o Wellington chega também, né? É um jogador que fica muito atrás. Vem embora o time do Internacional com o Alex, faz o cruzamento. Conseguiu cortar o Marcelo Matos, mas do jeito pensou bem mesmo o Muricy, né? Ele ficou com a marcação do Wellington ali no meio e com os dois rápidos na frente, o Yarley e o Rafael Sobis. O Yarley é um jogador goleador, experiente, se mexe bem, tem uma leitura boa do jogo. Vem embora o time do Internacional. É um grande jogo, bem disputado, com todos os ingredientes, né? Uma torcida espetacular fazendo festa, erro de juiz, gols marcados e nas duas etapas do jogo, mudanças de jeito de jogar. Primeiro tempo melhor o Corinthians, segundo melhor o Internacional. Kleber, para você curtir tudo isso, amanhã 15h da tarde, o Globo Esporte com os personagens, com os lances, com tudo que está rolando no campeonato nesta fase decisiva. Diga, Fernando. Kleber, ainda sobre a substituição do Fernandão, o atacante do Inter veio aqui à beira do campo, pediu para sair, está muito desgastado fisicamente, tanto é que não treinou nos últimos dias. Embora o time do Internacional com o Rafael, chegou bem o Hugo na marcação. Marcelo Matos lançou, bola no Tevez. Kleber. Dividiu forte o Edinho. A bola foi na interpretação do juiz, tocada no Tevez e a bola foi para fora. Você chamou, Mauro? Casagrande, Falcão jogaram bola, deve saber que é isso. Faz 10 minutos, terminou agora a conversa do jogo com o Antônio Lopes. Explicou o jogo todo pro jogo, vamos ver se ele vai conseguir resolver. Alta! Ele estava com dúvida em quem queria sair, quem queria tirar para botar o jogo. 10 minutos é força de expressão. Né? Mas foram bem uns 7, vai. Que é conta de mentiroso. Vai sair o Bruno Otávio, Kleber. Olha, vai pra frente o Antônio Lopes, hein? Vai pra frente o Lopes. Tira o Bruno Otávio, que é o segundo volante do time, e coloca o Jô. Tá com um jogador a mais. Se ganha o jogo hoje, fica um ponto do título. Entra Jô, sai Bruno Otávio no Corinthians. Cobrança de falta, Marcelo Matos ajeitou e bateu mal. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Torcedor que está ligado no futebol da Globo, está navegando pela internet, participando aqui com a gente desse vibrante jogo. Se o Corinthians perder, terá condições psicológicas de conquistar o título? É a pergunta que faz o Ricardo, que é de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Claro que o time psicologicamente não ficaria tão confortável, mas a matemática ainda ajudaria, porque a essa altura é pouco provável que o Internacional meta 3 gols aí para assumir a liderança. Lembrando que nesse psicológico está o fato de que se os jogos não tivessem sido repetidos, o Corinthians estaria 4 pontos atrás do Inter, né? Se perder o jogo aqui, né? Mas como foram, né? 4 se perder aqui, como você está colocando na hipótese, né, Cláudio? Da pergunta aí do internauta. A pergunta foi na base da hipótese. Agora, tem a matemática ainda a seu favor. Mas eu acho que o Corinthians está num momento que ele está jogando no limite do psicológico. Perdeu quarta-feira, já teve briga no vestiário, confusão. Uma derrota aqui, eu acho que desmonta completamente. O que está jogando no limite. O que está segurando o ambiente do Corinthians é a liderança. É a liderança, são as vitórias, são os pontos. Se perde aqui hoje, vira uma bagunça. E cresce o Internacional, né? Cresce o Internacional. O Internacional que tem um jogo em casa, embora difícil com o Palmeiras. Enfim, eu acho que se o Corinthians não ganhar o jogo aqui, fica difícil. Bom, os resultados vão chegando, resultados finais da rodada. Terminou Atlético Mineiro 1, Coritiba 0. O Atlético continua respirando, hein? Vai a 43 pontos, está passando o Paysandu e o Brasiliense fica 2 só atrás do Coritiba. Terminou o jogo 1-0 para o Atlético Mineiro. O Corinthians, na sequência do campeonato, pega a Ponte Preta no Pacaembu e o Goiás em Goiânia. O Internacional pega o Palmeiras no Beira-Rio e o Coritiba em Curitiba. Sai jogando o time do Corinthians com o Eduardo. Daqui a pouco vem aí Márcio Mossoró no time do Internacional.
Vai ser a terceira alteração do Muricy. Vai sair o Perdigão. Vai sair o Perdigão, vai pro ataque também o Muricy. Hugo, bom lance do Hugo. Bola dividida, tira. Joga pra frente o Gavilã. Aí o Yarley, tenta o domínio o Yarley. Chegou tomando dele o Gustavo, o juiz deu falta. Lá no estádio de São Januário, o Romário faz mais um. 20 gols o Romário, hein? Vamos ver o gol do Romário. Tá no chão aqui o jogador do Internacional. Tempo pra gente ver o gol do Romário, ó. Bola passada pra ele. Correu e bateu. 4-0. Romário pode ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, voltando 2 rodadas. Seria surpreendente. Sim, eu acho que sim. Mesmo jogando 10 ou 11 jogos a menos que os outros jogadores estão na frente. Na verdade, seria espetacular para a carreira dele, com 40 anos, ser artilheiro do campeonato. Eu acho que ele tem mais chance. Daqueles que estão disputando a liderança aí da artilharia, que o Tevez também está com 19, não é isso? Agora o Romário tem 20. Ó, Robson 21, Romário 20, Alex Dias, Borges, Tevez e Sobe 19. É o vice-artilheiro. Então, pela história do Romário, é aquele que está mais próximo de fazer acontecer, pode ser o artilheiro. E ele perdeu 3 pênaltis nesse campeonato, coisa que também não é comum. Se tivesse colocado, estaria com 23. O relógio vai chegando a 40 minutos aqui no Pacaembu, 1-1. Já entrou o Márcio Mossoró no lugar do Perdigão. Domina o Fábio Costa na zaga do time do Corinthians. O Internacional, será que parte agora com tudo e mais um pouco? Eu acho que sim. É porque o empate não resolve nada para o Internacional, deixa igual. É verdade. O Mossoró é um jogador que sempre quando entra bem, é um jogador de velocidade. Entra um pouco tarde, é verdade, 39 minutos, mas jogador de velocidade, arranca sempre bem no jogo. E quem vai para o ataque é o time do Corinthians. Bola aberta lá na direita para o Eduardo. Abriu o Nilmar, Eduardo prende, chega firme o Gavilã. Tá no jogo. Vem o Gavilã. Se o jogo terminar empatado, a diferença continua. 3 pontos a favor do Corinthians. O Corinthians continua com uma vitória a mais. E faltam 2 rodadas. Ou seja, para o Corinthians é uma rodada a menos para manter essa distância, essa diferença. E aí, como já disse o Mauro Naves, o campeonato só acaba no próximo domingo se o Corinthians ganhar da Ponte Preta e o Internacional não ganhar do Palmeiras. Em tese, o Corinthians tem um adversário menos difícil do que o Internacional, né? Mas, por isso, eu imagino o Muricy tá com tudo pro campo de ataque. Agora vai pro campo de ataque. Olha o Alex. Faz o cruzamento, bola pra área. Fábio Costa. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Coca-Cola Light. A vida você quem faz. Dominando o jogo. Bola atrás para o Marcelo Matos. Carlos Alberto. São 6 jogadores do Corinthians nesse lance ofensivo. Cortou bem Edinho na zaga do Internacional. O Wellington. Não conseguiu ficar com ela o Rafael Sobes. Domina Betão. O Corinthians ataca com 6, mas segura 3, 4 na defesa. Não vai com tudo. Não quer se expor ao contra-ataque. Também vai pensando nessa matemática o Corinthians. Olha o Tevez. Esse vai para cima. Gingou na frente do Alex. Não conseguiu ser feliz no lance. Porque é o outro lado da questão, né? Se para o Internacional a vitória seria fundamental, ia deixar muito mais vivo no campeonato, para o Corinthians o empate não pode ser desprezado. Tevez leva a bola por dentro, belo drible do Tevez em cima do Gavilã, recebeu de volta, grande passe, tentou o cruzamento, a zaga parou. Linda jogada do Nilmar, é inteligente, é rápido, é surpreendente às vezes nas suas jogadas do Nilmar. Recebe Hugo, boa bola do Hugo pro Rojo, girou, bateu e errou o alvo. Essa é aquela jogada que deixa o estádio cheio de burburinho. O Nilmar, a velocidade do raciocínio dele acompanha os movimentos. Exatamente. Ele pensa e executa com a mesma velocidade. Edson no Corinthians, Mauro. É um lateral pelo outro. Saiu o Eduardo, Edson com a 2. E os 2 técnicos fizeram as 3 alterações possíveis. Daqui a pouco vem aí Fausto Silva com o Domingão do Faustão. E a estreia do quadro Dança dos Famosos. Daniela Escobar vai estar na Dança dos Famosos do Faustão. Olha o Edson. Toca a bola para o Nilmar. De novo o Edson.
Outra vez Nilmar, o cruzamento passou pelo Hugo. Jô tentou ajeitar e não conseguiu fazer o passe para o Teves. Tirou e tirou bem o Edinho. Termina em Curitiba, 2 para o Atlético Paranaense, 2 para o São Caetano. Resultado final. Vem embora Gustavo. Teves. E aí ele se jogou, Arnaldo César Coelho. Houve falta, mas o juiz está completamente assim, com o subconsciente dele pesado. O Márcio Rezende, aquilo da preocupação que eu te falei no início do jogo, o que está acontecendo no lance com eles que parece até urucubaca, mas é falta de competência. O lance que ele expulsou o jogador Tinga, que eu tinha avisado, tinha chamado a atenção, que é um jogador honesto por simulação, é verdade. Pênalti, realmente prejudicou a sua arbitragem, o seu trabalho, o que é uma pena, e prejudicou o resultado do jogo. E você tocou num ponto interessante. Um instantinho antes ele poderia ter tentado cavar um pênalti e não cavou. É verdade. Bom, terminou Vasco 4, Paysandu 0. Placar final, acabou. Vasco 4, Paysandu 0, Atlético Mineiro 1, Curitiba 0, Atlético Paranaense 2, São Caetano 2. Resultados finais. Paraná e Flamengo estão empatando 0-0 em Curitiba. 1-1, Corinthians Internacional aqui no Pacaembu. Olha o Corinthians com o Carlos Alberto, gingou, bateu. Klemer firme. Gol do Flamengo no finalzinho do jogo em Curitiba. Opina. 1-0 para o Flamengo, hein? A gente vai ver daqui a pouquinho o gol no último minuto do Flamengo. 45. Estamos pelos acréscimos. 4 minutos de acréscimo. Eu tive a impressão... 4, aqui 4. 4, né? 4. O jogo tá parado aqui. É uma falta pro time do Internacional. Se for ligeirinho, dá pra gente ver o gol do Obina. Porque, daqui a pouco, né? Tem a cobrança de falta para a equipe do Internacional. Vai jogar a bola para dentro da área o Internacional com o Gavilã. Yarley, Rafael Sobis, Márcio Mossoró, o zagueiro Edgley, todo mundo lá dentro da área, também o Edinho, Fábio Costa firme. Fábio Costa faz o passe, toca a bola pro time do Corinthians contra-atacar. Vem a bola com o Carlos Alberto, disparou o Jô, tocou no meio, Carlos Alberto na dividida do Edson. Ela espirrou, sobra pro Hugo. O Teves está pedindo sozinho e o Hugo erra. O juiz parou o jogo, deu um impedimento do Yarley. Quando a bola saiu lá da defesa, o Yarley estava impedido. E o juiz tinha que ter apitado. Então, mas aí não é segundo lance? Exatamente. Porque o Marinho parou a bola, dominou, aí não é o segundo lance? Exatamente. Incompetência. Então errou, não tinha que marcar o impedimento. Errou. Vem aí Carlos Alberto. Vamos ver o gol do Flamengo. Rapidamente o gol do Flamengo, o gol do Obina no finalzinho do jogo em Curitiba. Olha aí, ó, passe lá na esquerda. Brilhando a estrela do Obina, hein? Finalzinho do jogo, 1-0, jogo para tirar o Flamengo do sufoco. Acabou o jogo. 1 para o Paraná, 0 para o Flamengo. O Flamengo sobe para 51 pontos. Todos que estavam acompanhando com o Rogério Correia a vitória do Flamengo passam a curtir aqui os momentos finais de Corinthians Internacional 1-1. Olha o cruzamento do Nilmar, bola para a área, Teves e Jô. Os dois chegaram e a bola foi para fora. 47 aqui, o jogo vai a 49. Bom, o campeonato fica aberto, mas fica muito mais perto do Corinthians, Falcão. Pela pontuação, não pode até ir para a última rodada. Agora o Internacional precisa urgentemente, obrigatoriamente, de um tropeço do Corinthians. Ele não conseguiu até agora fazer o Corinthians tropeçar. Exatamente, acho que era importante o Internacional ganhar para tentar ganhar o campeonato, mas o Corinthians tem o campeonato na mão, porque depende só dele. Isso numa competição como o brasileiro é fundamental. E naquela linha de raciocínio, Casagrande, que o Corinthians vai sustentando todo o seu equilíbrio a partir da liderança, vai chegar fortalecido na semana que vem. Vai chegar fortalecido, não perdeu a partida, quer dizer, chega com moral alta, apesar de ter um erro gravíssimo do árbitro, e os jogadores sabem disso. Os jogadores estão em campo, eles sabem que foi pênalti, que o Tinga não deveria ser expulso, mas tem os 3 pontos na frente, dá continuidade a esse moral alto aí. Domingo que vem tem Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu, tem Internacional e Palmeiras no Beira-Rio.
Segue o campeonato aberto. O Corinthians com 3 pontos a mais do Inter. Imaginando que o jogo vai terminar assim, né? 48,5, vai até 49. Márcio Mossoró. Arnaldo César Coelho. Uma arbitragem que estava tranquila. Aí um pênalti do Fábio Costa no Tinga, que o juiz não deu. Você achou pênalti. E ele ainda deu o segundo amarelo e expulsou o Tinga por simular. Vamos ver o Gustavo. E aí, Arnaldo? Não gostei do Márcio, foi infeliz, o Internacional foi prejudicado. E o Internacional tenta partir nesse finalzinho com o Yarley. Bota a bola na frente, tenta o drible, dá até para arriscar o chute, preferiu o passe, corta o Carlos Alberto, que voltou para ajudar a defesa. Caiu para o Sobis, limpou, bateu pela linha de fundo. Tiro de meta para acabar o jogo no Pacaembu. Márcio Rezende de Freitas olha para o relógio, fim de jogo. 1 para o Corinthians, 1 para o Internacional. A diferença continua a mesma, 3 pontos para o Corinthians. E 2 rodadas para acabar o Brasileirão. Mauro Naves, Fernando Becker. Vamos ouvir aqui o Milmar, Kleber. Jogo lá. Milmar, o campeonato continua aberto, né? Corinthians não consegue definir esse campeonato. É, difícil, né? Infelizmente não conseguimos vencer a partida, que era um passo muito grande, mas a gente mantém a vantagem aí, agora é buscar contar ponto a vitória. Fernando. E aqui do Rafael Salves, autor do gol do empate do Inter. Interessa que a equipe mostrou bastante empenho e até teve chance de fazer mais gols. O campeonato continua em aberto, Salves. Continua em aberto. Queríamos vencer, mas pelas circunstâncias, como eu falei, o empate não foi ruim. E agora tem que dar sequência, vencer as 2 próximas partidas para ver o que dá. Obrigado, Salves. Kleber. Muito bem. Terminada a rodada das 4 da tarde, a classificação do campeonato está dessa maneira, ó. Confira aí como estão os números do Campeonato Brasileiro. O Corinthians mantém 3 pontos, 78 contra 75 do Internacional. Goiás 70, Fluminense 68, Palmeiras 64, Cruzeiro 60, Atlético Paranaense e Paraná 58, Santos 56, São Paulo 55, Botafogo 53, até aí Libertadores e Sul-Americana. Juventude e Vasco 52, Flamengo 51, Vasco e Flamengo respiram ares puros agora. Fortaleza 49, Ponte Preta, São Caetano 48, Figueirense 47, os 4 últimos, o Coritiba 45, o Atlético venceu, subiu para 43, Paysandu e Brasiliense 41. Ponte Preta e Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e Fluminense completam a rodada hoje. No Fantástico você vai ter tudo sobre a rodada, os gols do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 15 para 1 da tarde, um encontro com o Globo Esporte, com os personagens, os lances polêmicos, o pênalti e a expulsão do Tinga, os gols da rodada, a queda do Nelsinho Batista, o Flamengo, o Vasco respirando, tudo no Globo Esporte, 15 para 1 da tarde desta segunda-feira. Agora na sequência vem aí as atrações de Fausto Silva, estreando o quadro novo, Dança dos Famosos, e todas as atrações do Domingão do Faustão. Obrigado a todos, um grande abraço. Globo, a gente se vê por aqui.